complicadíssima nessa véspera de feriado, mas o caminho ainda é válido por paralelas, como a Berrini e a Brigadeiro Faria Lima, apenas mais intensa no sentido da Lapa, entre a Cidade Jardim e a Rebouças. Com o Estapar Reserva, sua viagem pelo aeroporto de Congonhas fica melhor. Vá de carro, aproveite os pacotes promocionais e reserve uma vaga com antecedência nos Omais, o novo app da Estapar. Você acompanha Bandeirantes Acontece. Trechinho final do Bandeirantes Acontece, agora 4h57. O Zaidan, hoje o Trump confirmou o que disseram que ele havia falado para o Benjamin Netanyahu, que ele é louco. Ele inclusive chamou ele pelo apelido, chamou ele de Bibi. Mas diz que ele tá louco se continuar atacando o Líbano do jeito que as coisas estão acontecendo. Mas eu confesso a você, se isso é jogo de cena, porque não me dá a impressão de que Netanyahu parará com os ataques àquela região. Até porque dentro dos Estados Unidos, a gente mais poderosa que o Trump sim, e que é contra a maneira como ele lidou no telefonema, lidou com o Netanyahu. E dentro de Israel, o Lapid, o Naftali, o pessoal que aparece como candidato a primeiro-ministro na próxima eleição, está criticando o Netanyahu porque ele se deixou humilhar e que o fato de Israel ter atacado o sul do Líbano, mas não ter atacado Beirute, demonstrou fraqueza diante dos Estados Unidos. E chegaram a dizer que o Netanyahu transformou Israel num protetorado. Veja como há abordagens ainda mais radicais, né, a respeito do assunto. E acho muito difícil que simplesmente desça a paz nessa relação entre Israel e o Líbano, porque a questão central não foi resolvida. E esse é um calcanhar de Aquiles aí de qualquer acordo com o Irã, porque o Irã tem exigido reiteradamente que a questão libanesa entre no acordo, né, Ronald? Já fez isso outras vezes. Os Estados Unidos já tinham dito que isso era parte dificílima, Israel tinha dito que isso era impossível. E parece que está muito difícil de se chegar a um ponto comum em que haja, por parte do Irã, aceitação de algo que possa minimamente continuar priorizando o ataque ao Líbano como uma das condições. Ô Zaidan, a gente vai falar mais disso e de outros assuntos amanhã, a partir das 3 da tarde, em pleno feriado, estaremos aqui mais uma vez, tá bom? Um abraço pra Dona Marina. Um abraço pra Dona Marina, um abraço pra Clara, pra você, Ronald, pra todo mundo que tá com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil! Estamos começando mais uma edição do Esporte em Debate para você ligado aqui na Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7, através dos aplicativos. Tem o aplicativo da Bandeirantes Campinas, tem o Band Rádio, os demais aplicativos.
e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e também você pode participar pelo YouTube, pelo nosso canal. Vamos juntos com Esporte em Debate nesta quarta-feira, hoje, dia 3 de junho de 2026, mas com jeitão, com cara de sexta-feira, porque muita gente para hoje e volta só na segunda-feira, hein? Então tem muita gente pelas ruas, pelas avenidas, pelas estradas aqui de Campinas e em toda a região curtindo futebol. As últimas notícias dos times de Campinas, de Guarani, Ponte Preta e Guarani, e também em relação às últimas notícias do mundo da bola. Afinal de contas, na próxima semana começa a Copa do Mundo. Dia 11 já tem bola rolando, o Brasil estreia no dia 13, mas para o futebol de Campinas não há paralisação por conta da Copa do Mundo não. Mesmo porque na próxima semana já tem a Macaca em campo, no sábado, dia 13, estreia do Brasil na Copa. A CBF, entidade máxima no futebol brasileiro, colocou justamente o jogo do Bugrão contra o Caxias para o mesmo dia. Só faltou colocar no mesmo horário, faltou pouco, hein? Porque o Brasil joga às 7 da noite, o jogo do Guarani, em princípio, está marcado para as 4 da tarde, mas existe até a possibilidade de uma mudança. A Ponte segue na mesma crise, o Guarani bem na fita na primeira colocação. E é claro, dentro do Esporte em Debate, que está apenas começando, vamos juntos até as 19h30. Tem muita informação, muito bate-papo, opinião e, é claro, a sua participação conosco. 22 graus em Campinas neste momento, na véspera de feriadão. Vamos então com as pautas do programa de hoje, começando sempre com o Fala Galera. Entre Isaac, Cauã Jesus e Natan Melo, quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? E para os ponte-bretanos, é o assunto do momento, hein? Na sua opinião, Edson Boaro merece ser efetivado para a sequência da temporada? Claro que o assunto da Macaca já há algum tempo são salários atrasados. Mas neste recorte atual é Edson Boaro, o Abobrão. Ele merece ser efetivado para a sequência da temporada? Existe até uma possibilidade concreta de que isso ocorra, lembrando que a Macaca volta a campo já na terça-feira que vem, novamente em casa para pegar o Cuiabá. Então, repetindo, para os bugrinos, entre Isaac, Cauã Jesus e Natan Melo, quem você escalaria como titular no meio-campo bugrino? E para os ponte-bretanos, na sua opinião, Edson Boaro merece ser efetivado para a sequência da temporada? Participe conosco, 19 é o código de área, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Estou aguardando a sua participação aqui conosco no Fala Galera de hoje. Esporte em Debate, que tem na máquina do som Elton Grimaldi. Ele é responsável pelos botões de médios, graves e agudos por colocar o sonsaço da Bandeirantes no ar através do FM em 85,7 nos aplicativos e também hoje responsável por fazer os cortes no nosso canal no YouTube. Sempre que um integrante da equipe de Carlos Batista aparece ou tem um tema recorrente, alguma foto, o Elton Grimaldi é exatamente o responsável por fazer os cortes. É integrante do timaço de Gil Kleber na equipe técnica da Bandeirantes. Já a participação também dos nossos comentaristas para debaterem, para analisarem, para opinarem sobre as pautas do Esporte em Debate de hoje. Vamos com as pautas do Guarani. Após ganhar 3 dias de folga, elenco do Bugre se reapresentou ou se reapresenta amanhã e dá início à preparação para o próximo compromisso diante do Caxias. Guarani acumula ótimos números na primeira metade da Série C. Além da liderança, Bugre tem o melhor ataque, a segunda melhor defesa e a segunda melhor campanha como visitante da competição. Justiça adverte diretoria por falta de transparência na recuperação judicial e bloqueia repasse ao Guarani. Vamos debater, vamos trazer mais detalhes em relação a este tema. E o destaque do portal Carlos Batista é sobre Herbert, o herói do derby, o único derby realizado este ano. Ele voltou a marcar e acirra a disputa por vaga com Isaac no time do Guarani. Pautas da Macaca, expulsos contra o Botafogo, Diego Tavares e Luiz Felipe são desfalques confirmados para a próxima rodada. Edson Boaro seguirá no comando da Ponte, pelo menos para a partida contra o Cuiabá. Ele está confirmado. Defesa da Macaca volta a passar em branco após 4 rodadas. Antes do empate contra o Botafogo, o Macaca havia sofrido 14 gols nas últimas 4 partidas.
Negociação com o Guarani declina e Brian Borges segue com futuro indefinido na Macaca. O destaque do portal Carlos Batista, Edson Boaro elogia a postura dos atletas e despista sobre a sua permanência como treinador do time principal da Macaca. Quer saber mais? Basta você acessar o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Vamos com as demais pautas do programa de hoje, assuntos relevantes que evidentemente não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques no Esporte em Debate que está apenas começando. As notícias do dia, os comentaristas vão escolher um tema para comentar. O tema número 1 é sobre o STJD, que vira e mexe gosta de aparecer. Suspendeu o Paulinho do Palmeiras por um jogo por gesto obsceno na comemoração do terceiro gol na vitória sobre o Flamengo pelo Brasileirão. Não cabe mais recurso. O juiz do caso disse que o ato foi notoriamente obsceno e apenas será cumprida após a pausa da Copa do Mundo. Isso porque o Paulinho já havia sido julgado e liberado. Tema número 2. A CBF iniciou recentemente vistorias nos estádios da Primeira Divisão Nacional. Essas visitas são o primeiro passo de um movimento para modernizar e padronizar as principais arenas do país. A ação é parte do projeto ainda embrionário de criação de uma liga única no Brasil. A intenção é que em 3 anos essas estruturas estejam alinhadas ao padrão internacional. Tema número 3. O Uruguai mudou de ideia e descartou cortar o meia Arrascaeta da Copa do Mundo. Em nota, a seleção confirmou a lesão muscular na panturrilha do meia, mas disse que o problema não o impede de disputar o Mundial. Arrasca sofreu uma lesão de grau médio, o que significa um tempo de recuperação maior. O caso é similar ao de Neymar, que também se recupera de um problema na panturrilha. Quem joga o futebolzinho no fim de semana é a famosa pantu. E se a pantu não for tratada, fica difícil para o atleta, seja ele amador e principalmente o profissional, atuar. Estamos com a nossa live no YouTube, hein? Você que já está aqui conosco, não esqueça de deixar o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, né? Só clicar na joinha positiva e aí você deixa o seu like. Carlos Matosinho já está aqui conosco, sempre ligado, acompanhando a nossa transmissão, acompanhando todos os programas, algo relacionado a futebol, é esporte, o Matosinho está sempre ligado. Quem está ligado também para trazer a sua manchete, o seu primeiro destaque no Esporte em Debate desta quarta-feira é Pedro Piscinato. Alô, Pepe, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Leandro Bolles, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Elenco do Guarani se reapresenta amanhã. O time inteiro ganhou 3 dias de folga após a goleada para cima do Amazonas no último domingo. E amanhã, feriadão, elenco do Guarani volta às atividades. Pelo lado da Ponte Preta, informação de última hora. A Macaca se reapresentaria nesta quarta-feira. Os jogadores chegaram aí para o CT do Jardim Olina, mas chegando lá, decidiram não treinar nessa quarta-feira, nesse dia de reapresentação. É claro, mais uma forma aí de protestos por parte dos jogadores contra a diretoria pelos salários atrasados e pelas promessas não cumpridas. Portanto, jogadores da Macaca não treinaram nesta quarta-feira em forma de protesto e depois eu volto com mais informações. Boles. Complicadíssima a situação da Macaca. Olha, já há algum tempo não tem a questão da concentração, né? Isso já não vem ocorrendo. No último jogo até teve. Em 2 jogos isso acabou não acontecendo. Isso. Daí treinamento, mais uma nota oficial. Daqui a pouquinho o time não vai entrar em campo. Não vai demorar muito para acontecer isso. A Ponte vai dar WO. A gente torce para que não, mas claro eu que também não. acho Ninguém quer que a Ponte dê WO. Acho que é o próximo passo, eu acho que não está distante não, Bola. Seria algo realmente para manchar uma história de um clube com mais de 125 anos, prestes a completar 126 anos. Mas se diante desse fato nada é feito, né? Promessas são feitas, mas não são cumpridas, de acordo com os próprios jogadores. Sim. A nota está aí dizendo isso, né? São jogadores. Não sou eu, não é o PP, não é a nossa equipe, não são integrantes da nossa equipe. Os próprios jogadores.
Tem jogador que não recebeu a maior parte dos jogadores não recebeu nada em 2026. A nota deixa bem claro que tem jogador no elenco que não recebeu nada nesse ano de 2026. Infelizmente, a realidade é nua e crua. Só está faltando o time não entrar em campo se nada for feito. E olha, vou dizer uma coisa, o torcedor sabe, o torcedor é inteligente da macaca, né? Não aguenta mais essa situação. Só falta o time não entrar em campo e daqui a pouquinho isso infelizmente vai acontecer, repito, se nada for feito. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi e é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Breno Beretta já está na área, vem trazendo seus destaques no Esporte em Debate desta quarta-feira. Diga lá, bebê, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Breno Beretta. Oi, Leandro Bolles, um abraço para você também, um abraço especial para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Atlético Paranaense está de olho na contratação do lateral direito Gilberto, da equipe do Bahia. O Dante, aquele mesmo que era zagueiro, atuou por muito tempo na Europa, também jogou pela seleção brasileira, ele parou de jogar, virou treinador e vai assumir o Bayern de Munique B como treinador. Primeira experiência dele e já na Europa, né? Falando ainda a respeito do mercado da bola, o Ceará tá de olho na contratação do Hélio dos Anjos, só que tem que pagar uma multa muito alta, uma multa aí na casa dos 8 milhões de reais se quiser tirar o treinador do Náutico nesse momento, o que eu acho muito difícil. E o goleiro Gabriel Brazão do Santos pode estar de saída para o futebol europeu. O Torino da Itália, atualmente 12º colocado no campeonato italiano, tem interesse no goleiro de 25 anos da equipe do Santos. Deve pintar uma proposta e quem sabe o Santos possa negociá-lo no meio do ano, Leandro Bolles. Boa, e já temos convidado, né, bebê? Exatamente, o doutor Otto Gibel é um dos convidados que vai falar com a gente a respeito desse imbróglio jurídico que nós trouxemos hoje, tanto na tela da Band, na Rádio Bandeirantes também, no Nossa Área, programa apresentado pelo CH, uma situação que já eu vou explicar. E também a gente vai falar, é claro, do time do Guarani, o Bugre que se reapresenta amanhã, pensando no jogo diante do Caxias no dia 13, Leandro Bolles. Fechado, já o Band Beretta está de volta para participar aqui conosco do Esporte em Debate, atualizando as últimas do Guarani. Antes da participação da galera, ele já está na área às 17h15. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável e que também adora às vezes, principalmente em véspera de feriado, um afago na crina com o seu... Seria um colete sensacional que não fala português. Já o Tigrão vai encher a tela do YouTube para quem está ligado. Olha ele aí, fala Tiger, um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Bolles, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. O afago na crina já foi mais substancioso, né? Sim, claro. Hoje a crina tá meio rala, mas ainda dá, hein? Dá, né? Se mexer em Brabesque, né, Tigrão? Tem muita coisa que já foi melhor, mas a gente ainda usa, né, Bolles? Entendi perfeitamente, captei a sua mensagem, viu, Tigrão? A crina é uma delas. Sei. Ô, Tigrão, eu tava preparando o programa hoje aqui,
Sabe que na Série C, a Série C tem um artilheiro. Imagina quem é um artilheiro da Série C neste momento, Tigrão? Da C? Da C. É veterano, hein? Puxa vida. Veteranaço. O Breno falou, mas eu não me lembro mais. Ele tem um apelido. Quem é que é? Hã? Apelido, ele tem um apelido. E o apelido vai Ele é contra da terra, ele ser um ele é da veterano. terra. Ele é da terra do CH. É. Canhoto. É a dica, da terra do CH. Puta vida. Chuta aí, Tigrão, vai. Não é o na lata, mas pode chutar. Puta vida. Nenê, Tigrão, 5 gols tem o Nenê, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque ele ficou aí uns 4 jogos sem atuar pelo Botafogo, viu? Eu ia falar, Nenê. E assim, porque com a dica. Não sabia, não. É que eu dei uma engasgada aqui, velho. Foi brincadeira, hein? Foi só pensar que é véspera de feriado, já deu água na boca aqui, engasguei. Vamos ver o Fala Galera, velho. Bora lá, então. Falamos muita borracha. Vamos lá. Entre Isaac, Cauã Jesus e Natan Melo, quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? Nesse momento, o Isaac. Pronto. Tá jogando, tá dando certo. Mas os outros dois também são bons de bola. Qualquer um dá conta ali daquela condição do segundo volante. O Cauã Jesus com uma vantagem. Ele também faz uma, sendo necessário, havendo espaço no dinamismo do jogo ali, ele faz bem também uma segunda linha ofensiva pelo lado direito. Ele que é canhoto, faz aquela diagonal, que todo mundo sabe como é que funciona. Então, mas nesse momento, não dá para mexer com o Isaac. Não dá. E vamos dar uma olhadinha no Fala Galera da Ponte também. Bora lá. Na sua opinião, Edson Boaro merece ser efetivado para a sequência da temporada? Efetivado. É o seguinte, vai funcionar assim, ó. Empatou com o Botafogo, mas a Ponte foi garfada. Mas o Botafogo poderia ter vencido, foi melhor que a Ponte. E não tem mais agora. Vai jogar agora com o Cuiabá. Vai ser o Edson, acho que não dá tempo, apesar de ter um período bom aí pela frente. A Ponte joga só a semana que vem. Deve ser o Edson. Então baixaram um pouquinho a bola, até porque não está conseguindo contratar um outro treinador. Aí fica esse movimento, merece ser efetivado, porque é da casa, porque está vivendo o mesmo drama que os jogadores. Eu gosto muito do Edson, ele tem uma história lindíssima no futebol, especialmente na Ponte, mas no Corinthians, no Palmeiras, no Guarani, na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 86. Foi um avião de lateral e é um cara sério, correto, que conhece futebol. Mas, nesse esporte, funciona assim, ó. Se a Ponte perder em casa do Cuiabá, aí sai todo mundo à caça de um treinador. Se o Edson empatar de novo ou ganhar, vai aumentando essa expectativa ou esse movimento de efetivação. Então, eu acho que tem que esperar um pouquinho. No momento ele está sendo muito importante, está indo aí para um sacrifício, está se expondo num momento terrível do clube. Então, até o jogo contra o Cuiabá, ele merece ser o interino. Depois desse jogo, a gente vai tirando mais conclusões. Resumindo, no momento, é a melhor opção, até porque a Ponte não consegue contratar um outro treinador. Mas dizer efetiva já faz um contrato de técnico efetivo, até para preservar o Edson. Que efetiva. E a Ponte perde 3 na sequência, do jeito que estão as coisas. E aí, manda o Edson embora? Volta o Edson para auxiliar fixo? Então espera um pouquinho. Vai levando como interino e fazendo as avaliações pontuais jogo a jogo. Então respondo objetivamente.
merece ser efetivado? Ainda não. Merece ser o técnico interino contra o Cuiabá? Sim, merece. Boa, vamos com a participação da galera 1721. A galera participa conosco aqui do Esporte em Debate. Eu sou a favor do Boaro continuar, não pela qualidade dele, eu acho mediano, mas porque não tem dinheiro mesmo. Vai pegar outro cara, não vai pagar o salário, não vai resolver, ainda vai tomar processo. Grande abraço a todos, Pedro Henrique Ponte Pretano. Valeu, PH, mais uma. Boa tarde, Boa equipe da Bandeirante. Isso. Aqui é Joaquim, da Vila João Jorge. Fala, seu Joaquim. Olha, os jogadores da Ponte, alguns estão recebendo sim. Esses os 4 ou 5 tá com dinheirinho no bolso. Os outros não. Mas é certeza que estão molhando a mão de algum. Senão eles não estariam na Ponte. Tá ok? Ok. Uma boa tarde e um bom fim de semana para vocês. Para você também. Mais uma. Boa tarde, Boles. Boa tarde. Sinato e toda a equipe aí da Bandeirantes. Boles. Oi. Dia após dia, acho que o objetivo desses dois aí que estão na presidência da Ponte está sendo alcançado, né, Boles? Na minha opinião, tanto o Eberlin quanto o Torrano deveria ter vergonha na cara e renunciar. Porque já ficou mais que escancarado que os dois não têm a mínima condição de administrar o clube. É vergonhoso o que eles estão fazendo com a Ponte. Thiago Belmiro do Jardim Esmeraldina, abraços. Valeu, Diagão, um abraço pra você, mais uma. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Boris, acho que é o Eli Carlos que falava, né? Certo é o que dá certo. Grande Eli. Então, deixa o Isaac, né? Tá dando certo. O rapaz tá em boa fase, coisa que é raro, né? Então, aproveita a boa fase dele e deixa ele. E deixa aí os outros dois de regra 3. Cauã principalmente, né? Depois que o jogo já está resolvido, para dar uma correria lá no meio campo. Um abraço para todos e um grande feriado. Valeu, JP de Moraes, sempre aqui conosco. Olha, aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Anote aí, PP, você que adora aquela redonda. R$ 69,90 para retirar no balcão. Vou repetir, hein? Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirada. Sabores são calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Tem rodízio de pizza somente por R$ 59,90. Tem Chopp Brahma por R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Nas noites de terça a sábado, vem para o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. E convenhamos, hoje é uma boa pedida. São 17h25, coloca a vinheta do Bugrão no ar e Elton Grimaldi na máquina do som. Até para o Thiago que está aqui conosco. Oi, pessoal da Bandeirantes, tudo bem? Que história é essa de que a justiça bloqueou o repasse do dinheiro ao Guarani? Estou preocupado, vocês podem me explicar? Ele é do Parque Taquaral Bebê. Bom, já vamos explicar para ele, para toda a torcida do Guarani, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Está conosco nesse momento, ao vivo, pela linha, Dr. Otto Gibel, advogado do Guarani. Eu vou até explicar inicialmente, e daí o Dr. Otto pode passar ao lado do Guarani, completar ou até corrigir a informação que eu passei hoje pela manhã, no nossa área aqui na Rádio Bandeirantes, também nos donos da bola na tela da Band, porque o juiz Felipe Guinsani, da 7ª Vara Civil de Campinas, negou um pedido da diretoria bugrina, que era qual? Sacar quase R$1 milhão. Para ser preciso, R$ 965.131,70 depositado em uma conta judicial vinculada ao processo
de recuperação judicial, processo que faz parte da RJ do Guarani. O que ele destacou? Algo muito importante, o juiz, que os atuais administradores do Guarani correm o risco de destituição dos cargos, uma punição que está prevista no artigo 64 da lei número 11.101/2005. Essa possibilidade foi citada umas 5 vezes durante o que foi divulgado pelo juiz, né? Em decorrência do quê? Descumprimento na entrega de algumas informações, documentos da contabilidade do Guarani, que seriam balanços, demonstrações de resultado, né? Guias de INSS, fundo de garantia também. Ele cita com relação à inadimplência de salários de atletas e verbas rescisórias. Eu sei que está tudo em dia com os atletas, só que o Guarani não apresentou os recibos de pagamento e essa contabilidade também. O passivo de INSS acumulado, cerca de 11 milhões de reais. Então, para falar um pouquinho mais e explicar o que significa tudo isso, Dr. Otto Giebel está com a gente. Dr. Otto, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria que você explicasse essa situação, como que o Guarani recebeu e o prazo que o Guarani tem para regularizar, que se eu não me engano é de 15 dias. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um grande prazer estar com vocês. Doutor Otto, explica pra gente então, por favor, como que funciona essa situação e como que o Guarani vai tentar regularizar. Vamos refazer então o contato com o doutor Otto para a gente explicar toda essa situação, né, Breno? Voltei aqui. Opa, já voltou o sinal. Voltou, doutor Otto. Então pode explicar para a gente, por favor, como que é essa situação jurídica e como que o Guarani vai tentar regularizar. Vamos lá. Eu acho que é muito importante falar que o Guarani vem cumprindo e cumpriu todas as obrigações na recuperação judicial, tá? O que não é comum para um clube de futebol, tá? Normalmente, principalmente com os clubes de futebol, e a gente conhece bastante, trabalha bastante com isso, vê que normalmente não tem a organização que teve o Guarani para poder fazer, né? Existem alguns detalhes aqui, né? Então, quando a gente fala primeiro em dívida tributária, né? Eu não acredito que tenha um clube de futebol no Brasil que não tenha um passivo tributário, tá? Não conheço algum, né? E um passivo pequeno, normalmente os passivos são grandes, os passivos tributários. O Guarani tentou por 2 vezes fazer o que a gente chama de transação, que é uma negociação com o fisco, tá? com o poder público. As 2 vezes não deu certo, não por falha do Guarani, mas até surgiu uma recomendação que não fosse feito mais acordos durante o ano passado, e isso atrasou a negociação e a entrega das certidões negativas. Alô? Estamos ouvindo, doutor. Ouvindo, doutor. Isso atrasou. Então, assim, o Guarani de longe ficou passivo na negociação. Pelo contrário, sempre tentou regularizar, está tentando os melhores meios, né? Então, a negociação com o fisco ela tem algumas regras de deságio de juros e multas, algumas regras nesse sentido que a gente está tentando, obviamente, fazer um melhor para o Guarani. Ainda não saiu, mas o que é importante que todos saibam, principalmente os torcedores do Guarani, não houve inércia da diretoria de forma alguma, pelo contrário, houve sempre uma tentativa ativa de fazer a negociação, tá? Tá certo, doutor. Em relação a essa entrega da contabilidade, por que o Guarani ainda não entregou, se eu não me engano, desde outubro do ano passado? Eu soube que houve problema, né, com a empresa que fazia esses balanços para o Guarani, mas não te preocupa essa situação, até do prazo que ele deu, de poder destituir todo mundo do cargo? Vamos lá, né? Houve sim um atraso, tá? E esse atraso está sendo regularizado e vai ser regularizado em breve, e isso a gente pode ficar tranquilo que não vai ter grandes consequências, tá?
houve a troca de contabilidade justamente nessa profissionalização, nessa melhoria que o Guarani está fazendo, pegar uma empresa de contabilidade renomada e que atua em times de futebol. Tá? Então, com essa troca de contabilidade, a gente sabe que não é simples, principalmente em time de futebol, com todas as receitas que tem, com todos os custos que tem, de fazer esse intercâmbio, essa troca de contabilidade. Foi feito, vai ser regularizado, isso vai ser exposto tanto para o juízo, como para o administrador judicial, como para os credores, para demonstrar que isso não foi, volto a falar, uma falta de zelo ou uma falta de transparência. Pelo contrário, foi uma melhora, e essa melhora, toda mudança tem alguns percalços, né? A gente sabe disso, então essa melhora trouxe algum atraso, e esse atraso vai ser sanado em breve mesmo, em poucos dias, tá? Eu não posso falar os dias certos, porque eu não quero ser aqui presunçoso, mas em poucos dias. Esse R$1 milhão praticamente que o Guarani estava tentando retirar, como que funciona? O Guarani já tinha depositado isso em juízo, o Guarani está precisando, tem um destino, esse valor específico que o Guarani está precisando emergencialmente ou não? Sim. Na verdade, esse 1 milhão é uma receita decorrente do Time Mania, tá? É uma verba que o Guarani tem direito a receber por lei, enfim, né? É uma verba que ele conta, porque toda verba que um clube de futebol tem como receita, obviamente, faz diferença. Opa, perdemos momentaneamente o sinal com o doutor Otto. Sujeitos... Voltou. Estão me ouvindo? Desculpa, agora sim, pode falar, doutor. Ah, então tá bom. Então eu não sei, eu vou partir do começo aqui, tá? Comece de novo, por gentileza. Tá ótimo, tá ótimo. Toda receita é necessária, né? Então, essa é uma receita que vem do Time Mania. É claro que é uma receita que estava prevista no fluxo de caixa do Guarani, tá? Então, ela é uma receita que faz falta, sim. Ela foi penhorada, na verdade, por processos que são processos sujeitos à recuperação judicial. Explicando aqui cá entre nós, tá? Ela é uma verba que ela estava... Os credores estão sujeitos e recebem na recuperação. Ou seja, penhorou de um lado e de outro lado a gente paga na recuperação judicial. Ou seja, o Guarani tem sim direito a levantar essas verbas do Time Mania. Tá? É uma receita prevista e não é uma dívida nova. Inclusive, o que eu acho que é importante, o Guarani não está fazendo dívida nova. Pelo contrário, ele está em dia com as contas atuais. Né? Então, é uma dívida antiga, acontece de penhorar principalmente na Justiça do Trabalho, por processos anteriores à recuperação judicial, e é o que está tentando fazer o levantamento neste momento. Então, é sim uma receita importantíssima e é sim direito do Guarani levantar, porque inclusive estava no fluxo de caixa esse que está na recuperação judicial, quer dizer, a gente tem que apresentar as contas, dentre as contas estão receitas e despesas. Essa verba de Time Mania é uma receita. Boles, ao vivo conosco, o doutor Otto Gibel, advogado do Guarani. Não, o doutor explicou, acho que está muito bem explicado. Só uma dúvida, doutor. Novos casos parecidos como este ou outros semelhantes podem acontecer dentro desse processo de recuperação do judicial, dentro do que a Justiça acabou aí aprovando, né? Essa situação atual, esse recorte atual. Outras situações parecidas ou similares, enfim, como essas, podem ocorrer no futuro? Um advogado falar que não pode seria uma mentira, né? Poder pode, mas a nossa percepção aqui é que é muito improvável, tá? Muito improvável, porque os juízos, né? Os processos estão alertados da recuperação judicial nesse momento, e acreditamos ser improvável que exista alguma ordem de penhora de uma dívida que está sujeita à recuperação judicial. Então essa é a nossa perspectiva aqui, tá? É bem improvável mesmo que aconteça. Ô doutor Otto, em quanto tempo que o Guarani deve entregar essa contabilidade em dia para a Justiça? Existe um prazo já? Nós estamos trabalhando muito forte nisso e eu acredito que alguns dias, poucos dias, tá? Já entregamos muita documentação, na verdade, assim, quando imagina que fala que não entregou documentação, parece que não entregou nada, pelo contrário, né? Existe uma diferença muito grande aqui que eu quero apontar,
que na decisão menciona que nós entregamos documentos gerenciais, mas não são documentos meramente gerenciais, são contas correntes, extratos de contas correntes, documentos de pagamentos, ou seja, não é que deixou de entregar, deixou de fechar balancetes, né? Ou seja, a diferença é entre o real, que é o fluxo de caixa e a conta corrente, pagamentos, recibos e etc., e a contabilidade, que é o fechamento dos balancetes mensais, tá? Então, o que está faltando é o fechamento, exatamente como nós conversamos, pela troca de contabilidade, que é uma contabilidade muito zelosa nesse momento e que está querendo rever toda a documentação, lembrando que a contabilidade parte sempre de um ponto zero, né, que é o ponto... que é a força motriz de uma contabilidade, ou seja, que é o saldo inicial. Então, eles estão revendo o saldo inicial da contabilidade para poder efetivamente entregar o documento mais exato possível. Então, o Guarani, sim, entregou toda a documentação financeira e gerencial e ainda não fechou a contabilidade, haja vista a revisão que a nova contabilidade está fazendo para poder entregar. Perfeito, então. Muito obrigado, doutor Otto, pelos esclarecimentos. O microfone estará sempre aberto para você aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria aqui de só deixar uma mensagem final. A diretoria trabalha de uma forma muito dura e para poder fazer o melhor possível. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos 20 pagamentos da questão da classe trabalhista. É bastante. Tá, é bastante. A gente vê, por exemplo, outros times de futebol que não conseguem nem chegar ao pagamento e entram com outra recuperação judicial da recuperação judicial. Então é um esforço muito grande que está sendo feito, e esse atraso na entrega dos documentos contábeis, e volto a falar não financeiros, é justamente para fazer o melhor possível. Ô doutor, em quantos anos que o Guarani deve quitar toda a dívida que tem? Demoraria mais uns 12 ou 13 anos. Perfeito, então. Obrigado, doutor Otto, advogado do Guarani, fazendo esclarecimentos importantes a respeito desse bloqueio na justiça, né? E principalmente o que deixou muita gente preocupada, né? Porque o que disse o juiz, o Felipe Guinsani, da 7ª Vara Cível de Campinas, né? Ele destacou que os atuais administradores do clube correm o risco de destituição do cargo se o Guarani não entregar. E como disse o doutor Otto, eles estão correndo contra o tempo para entregar tudo o que falta e deixar tudo regularizado. Acho que deu para explicar, né, Leandro Bolles? Sim, claro. E essa destituição, quando ele cita, faz parte de algo jurídico, porque está previsto em um artigo da lei, né? Então, consequentemente, isso pode acontecer. Se vai acontecer, como propriamente o advogado disse, representando o Guarani, é difícil. Como ele disse também que podem acontecer outras situações similares, como esta que ocorreu hoje, né, ontem, na verdade, em relação aí a esse valor bloqueado. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história. Bebê, já você volta falando mais do time, tá certo? Tá combinado, já vou falar da reapresentação do Guarani, detalhes sobre a preparação do time que começa amanhã à tarde, preparação para o jogo contra a equipe do Caxias, somente no dia 13 de junho, Leandro Bolles. Ele já está na área, Carlos Henrique, o bate pesado. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Bolles, um grande abraço a você, um abraço especialíssimo para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera, porque o tempo urge. Entre Isaac, Cauã Jesus e Natan Melo, quem você escalaria como titular do meio campo do Guarani? Eu há bastante tempo tenho dito que eu não consigo entender por que o Cauã Jesus com o Hélio do Cizenando tem recebido poucas oportunidades. Ele entrou no último jogo e eu acho que entrou muito bem. Então, para até ser coerente naquilo que eu tenho falado, eu acho que o Cauã Jesus seria uma boa. Não é que o Isaac não deva ser o jogador titular, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha preferência é Cauã Jesus. Na sua opinião, Edson Boaro merece ser efetivado para a sequência da temporada? O Edson é a decisão, se for efetivado, mais inteligente. E ele está vivendo o que os jogadores estão vivendo. E o Edson é um bom treinador. Vai buscar no mercado um aventureiro aí, um cara que vai
vai cobrar muito da Ponte, então resolve com o Edson. O mais importante de tudo, e eu tenho também dito várias vezes, o problema da Ponte não é técnico, e sim o extracampo. Boles. Muito bem, tá aí o CH conosco ao lado do Tigrão, a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo, 17h41, o PP já está na área, já vai atualizar as últimas da Ponte Preta. Jogadores hoje não treinaram, a Ponte que volta a campo já na próxima terça-feira para encarar o Cuiabá novamente em casa. Mas antes do intervalo, mais participações da galera. A galera participa conosco aqui através do 971021493. Boa tarde, Boris, pessoal da Band. Júnior Fernandes aqui de Campinas. Bom, diante do que você acabou de falar aí sobre não treinamento de jogadores, assim, não tenho mais esperança de que a Ponte volte a ter dias melhores enquanto esse pessoal não sair daí. Assim, já deu também, né? Imagina você ficar 6 meses sem receber. E fora que os funcionários ficaram um tempão também, não existe isso, cara. Assim, não tem como pagar, não tem como resolver a situação, tenta sai, deixa outros entrarem aí e tentar resolver. Assim, não dá mais para viver essa situação, a Ponte, que eles estão acabando com a Ponte, cara. Eu não sei qual que é o que existe, para que existe conselho na Ponte. Pô, a Ponte vai acabar, será que ninguém percebe nisso? A Ponte vai acabar, cara. Aí a hora que acabar, tá bom, sai. Cara, é revoltante isso, viu? Abraço. Valeu, muito obrigado. Mais uma. Boa noite, Boles. Boa noite toda a equipe aí da RB. Eu queria dar um comentário sobre essa situação aí de jogos do Guarani. Tá coincidindo ou próximos aí ao horário de jogos da seleção brasileira. Eu acho isso tudo uma bobagem. O torcedor do Guarani não vai deixar de ir no estádio, de apreciar o jogo do Bugrão por causa de jogo de seleção. Meu Deus do céu. Eu nunca vi uma Copa mais sem graça do que essa. A mídia tá tentando levantar um pouco a moral, fazer alguma coisa, mas ninguém tá nem aí pra isso aí. Se colocar o jogo 11 horas da manhã, tem muita gente que trabalha até meio-dia, até a 1, não vai conseguir ir no jogo também. Vai ser pior ainda. Então deixa o jogo às 4 horas. O pessoal vai no jogo, depois quem quiser curtir jogo de seleção vai, quem não quiser vai para casa, ou põe no domingo então. Sábado 11 horas vai ser pior ainda, né? Se o objetivo é público, não é essa a ideia assertiva. Um abraço, Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Valeu, muito obrigado. Agora são 17h44, um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora são 17 horas mais 47 minutos. Você quer participar conosco do Fala Galera? Então participe! Fala Galera de hoje através do 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio para os bugrinos. Entre Isaac, Cauã Jesus e Natan Melo, quem você escalaria como titular no meio-campo do Bugri? E para os ponte-bretanos, na sua opinião, Edson Boaro merece ser efetivado para a sequência da temporada? 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Lembrando que vale também a sua participação através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, né? Não esqueça, deixe o seu like. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Rumo a 65 mil inscritos. Vamos falar da Macaca, 17h49. Pedro Piscinato na área, atualizando as últimas da Ponte Preta. Diga lá, Pepe. É isso, Boles. O elenco da Macaca se reapresentou nessa quarta-feira no CT do Jardim Olina. Os jogadores até foram para o CT, mas não realizaram um treinamento à atividade prevista. Como eu disse, todos os atletas foram até o centro de treinamento, mas chegando lá, eles se uniram ali, conversaram entre eles, aquela velha resenha de vestiário entre os jogadores, e em forma de protesto pelos salários atrasados, pelas promessas não cumpridas por parte da diretoria pontepretana, os jogadores não realizaram o treino desta quarta-feira. Vale lembrar que na segunda-feira, poucos minutos antes dos jogadores subirem ao gramado do Moisés Lucarelli para o aquecimento, antes da partida contra o Botafogo, eles emitiram uma nota oficial, um comunicado aí nas redes sociais, relatando que alguns jogadores, parte do elenco da Ponte Preta, não recebeu nenhum salário neste ano de 2026, dizendo que foram dados alguns prazos ali para os atletas, mas esses prazos não foram cumpridos, falando que eles entrariam em campo por amor à profissão, por respeito à Ponte Preta e também aos torcedores que ali estavam presentes no estádio Moisés Lucarelli. Recentemente também o elenco decidiu não se concentrar para duas partidas, numa vez às vésperas da partida contra o América Mineiro e depois também às vésperas da partida contra o Londrina, uma atitude aí em forma de protesto por conta desses salários atrasados. E aí hoje mais uma ação do elenco da Ponte Preta aí em função desses atrasos salariais. Inclusive, o Elvis foi perguntado assim que terminou a partida contra o Botafogo por um repórter da emissora que detém os direitos de imagem do Campeonato Brasileiro da Série B, foi até questionado sobre a nota, sobre esse assunto extracampo e, é claro, também sobre o jogo. Vamos ver o que disse o Elvis, capitão, camisa 10 da Macaca. Sobre o comunicado, está tudo escrito lá, é só as pessoas lerem e ver o que está acontecendo. Sobre isso eu já falei que eu não quero mais falar, que não compete a nós jogadores que estamos se doando e trabalhando todo dia aqui falar. A gente está aqui para tentar representar da melhor maneira possível, como a diretoria também está tentando resolver, só que infelizmente não está conseguindo. E sobre isso quem tem que falar é o presidente e o vice, não é os jogadores. A gente está aqui para trabalhar e cumprir o que a gente tem que fazer.
Então isso eu acho que essa pergunta vocês têm que fazer para ele. A gente vai tentar reajustar aqui o volume, até para o ouvinte conseguir ouvir com clareza o que o Elvis disse à emissora, que detém os direitos de imagem do Campeonato Brasileiro da Série B. O Elvis também ficou muito revoltado com a situação da arbitragem, com o pênalti não marcado pela Edna Alves Batista para cima do Daniel Baianinho, já nos acréscimos dessa partida contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Elvis, que é um dos líderes desse elenco da Ponte Preta. Agora sim, a gente vai ouvir o que disse o Elvis ao término da partida. Sobre o comunicado, tá tudo escrito lá, é só as pessoas lerem e ver o que está acontecendo. Sobre isso eu já falei que eu não quero mais falar, que não compete a nós jogadores que estamos se doando e trabalhando todo dia aqui falar. A gente está aqui para tentar representar da melhor maneira possível, como a diretoria também está tentando resolver, só que infelizmente não está conseguindo. E sobre isso quem tem que falar é o presidente e o vice, não é os jogadores. A gente está aqui para trabalhar e cumprir o que a gente tem que fazer. Então isso eu acho que essa pergunta vocês têm que fazer para eles e deixar nós jogadores trabalhar e perguntar sobre o jogo. Tento o seu trabalho e respeito muito. Então estou explicando para de uma vez por todas, toda vez perguntar isso para a gente é chato. Sobre o jogo, a equipe se doou, que a gente se comprometeu em fazer, a gente fez. Não conseguimos fazer uma partida brilhante tecnicamente, nenhum dos dois times eu acho. Só que, com todo o respeito do mundo, diante de todos os problemas que a gente vem passando, eu não sei o que a CBF está pensando sobre a Ponte Preta no futebol brasileiro, sinceramente. Porque todo árbitro que vem aqui, a interpretação é sempre contra a Ponte Preta. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. A gente é trabalhador aqui. Se tem problemas de bastidores da CBF com a Ponte Preta, eles que se resolvem. A gente não pode estar pagando pato. Até porque, no jogo contra o Ceará, se eu não me engano, a bola bate na mão do nosso jogador e entra, eles deram uma falta, interpretação bacana. No mesmo lance no outro jogo contra a gente, a interpretação foi totalmente diferente. Então, assim, qual é o critério que é usado? É um critério para os outros times e para nós é um? Então, assim, acho que a gente está se dedicando, a gente tem que sair dessa situação o quanto antes, mas fica a minha pergunta, numa boa, o que está acontecendo? Que a interpretação para a gente é sempre diferente. Então, eu só queria saber isso. Tá aí as palavras do Elvis, capitão, camisa 10 da Ponte Preta, muito revoltado com a arbitragem. Quem apitou essa partida foi a Edna Alves Batista. E como eu disse no início do noticiário da Ponte Preta, o elenco da Macaca tinha a reapresentação prevista para essa quarta-feira pela manhã no CT do Jardim Olina. Já daria, claro, início aí aos trabalhos de olho na partida contra o Cuiabá na próxima terça-feira no Majestoso, mas em forma de protesto, em forma de greve, os jogadores não realizaram treinamento nesta terça-feira. É claro que isso tem um impacto na preparação para esse jogo contra o Cuiabá, um jogo muito importante. A Macaca não vence há 5 partidas neste Campeonato Brasileiro da Série B. O Rodrigo Santana acabou deixando o comando técnico da Ponte Preta. O Edson Boaro, a tendência nesse momento é que ele novamente comande o time na próxima rodada, nessa partida contra o Cuiabá. O Edson Boaro, desde a saída do Rodrigo Santana, é ele quem tem dirigido os treinos, é ele quem tem comandado o elenco da Ponte Preta. E, como eu disse, foi ele que dirigiu o time na partida contra o Botafogo. E na coletiva, ele comentou um pouco sobre esse jogo contra o Botafogo, ficou triste ali, lamentou por a Ponte Preta não ter conseguido a vitória, uma vitória que tiraria a Macaca da zona do rebaixamento da Série B. E vamos ouvir as palavras do Edson Boaro. Sim, né? Era uma oportunidade para a gente mudar isso, né, nesse jogo, né, de sair dessa situação. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente pode melhorar a cada dia, né? Principalmente não tomar gol, né? Não tomar gol. Tipo, se você sai atrás no resultado, fica muito mais difícil, né? Mas muita gente bateu muito na parte física da Ponte Preta, né? Durante esse tempo todo. E hoje foi provado, né, com um jogador a menos, o que os caras fizeram nesse jogo. Todos, né? Quem ficou de fora, quem entrou, deu 100%. Então eu fiquei muito feliz com isso. Isso influencia muito na parte mental. Se eu vejo notícias, né, muitas notícias que o time da Ponte não tem um bom condicionamento físico, isso vai pro jogador. Ele fala, pô, eu não tô legal não. Mas eles estão muito bem fisicamente. Então provaram isso hoje. Se não tivesse bem fisicamente, e eu acho o seguinte, nós temos também um grupo
né, grande de jogadores. Nós tínhamos 20 jogadores de linha hoje no jogo de hoje, usamos todo mundo. Cada um que entrou só evoluiu, só melhorou, só deu a sua contribuição. Então, eu acho que a parte mental, como você falou, eu acho ela muito importante. Então, todos eles, desde o primeiro treinamento até o jogo de hoje, na última palestra antes do jogo, a gente percebia que os jogadores estão muito compenetrados nesse jogo, estão muito concentrados para fazer o melhor. E eu acho que nós fizemos o melhor possível dentro das possibilidades que nós tínhamos no jogo de hoje. E para esse próximo jogo da Macaca, essa partida contra a equipe do Cuiabá, o Diego Tavares e o Luiz Felipe não estarão à disposição. Ambos foram expulsos nessa partida contra o Botafogo. Diego Tavares expulso por acertar uma cotovelada no Patrick Bray, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, enquanto o Luiz Felipe foi expulso já nos acréscimos da segunda etapa, após reclamar de uma forma mais firme assim, para cima da Edna Alves Batista, após o pênalti não marcado no Daniel Baianinho. E além desses dois atacantes, desses dois jogadores, o zagueiro Everton, que entrou na partida no lugar do Márcio Silva, também não ficará à disposição. Ele pertence ao Vila Nova, tem contrato com o Vila Nova até 2027, estava emprestado para a Ponte Preta até o final da Série B de 2026, mas acabou deixando o clube. O Everton é um jovem zagueiro, tem 23 anos, recebeu uma proposta de empréstimo também do futebol japonês, uma proposta que foi boa para o jogador e também para o Vila Nova, portanto, já se despediu dos seus companheiros de Ponte Preta, deve ajeitar nos próximos dias, finalizar aí os trâmites burocráticos e em breve deve desembarcar no Japão o zagueiro Everton, Leandro Bolles. O time não treinou hoje nada, não teve nem na parte da musculação, nada. Não teve absolutamente nada. Jogadores chegaram até o CT do Jardim Olina e ali antes de ir para ativação, para musculação, decidiram entre eles não treinar em forma de protesto por conta dos salários atrasados. E como é que fica para amanhã? Tem alguma expectativa? Os jogadores vão treinar ou não vão treinar? Em princípio tem treino marcado. Tem treino previsto também para o CT do Jardim Olina no período da manhã. Mesmo feriadão, os jogadores vão... A expectativa é que os jogadores treinem amanhã no CT do Jardim Olina. Muito bem, deixa eu passar a bola para os nossos comentaristas e é claro que você também pode opinar através do 971021493. Tigrão, eu começo com você. Como é que você vê mais uma história envolvendo a Associação Atlética Ponte Preta? Agora os jogadores decidiram não treinar na reapresentação, afinal de contas, os caras não recebem. Só que terça-feira já tem outro jogo importante, compromisso difícil contra o Cuiabá no estádio Moisés Lucarelli. O Cuiabá que é o 15º colocado. A Ponte ocupa a 19ª posição com 8 pontos, o Cuiabá tem 13. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o assunto? Bom, eu vejo tudo isso com muita tristeza e preocupação. Eu acho que o limite já foi atingido há algum tempo, já passou de todos os limites. Ninguém fala absolutamente nada. Os jogadores, tivemos um protesto que foi sufocado pela Polícia Militar na última partida da Ponte. Na segunda-feira, né, contra o Botafogo de Ribeirão, mas todo mundo viu lá que a torcida também estava se manifestando. Os jogadores no mesmo jogo redigiram um manifesto de protesto. Agora eles não treinam, quer dizer, não está faltando muita coisa realmente para que daqui a pouco a Ponte caia aí na boca maldita do noticiário do Brasil inteiro e do mundo, como um clube profissional do tamanho da Ponte dando WO por falta de pagamento. Não está faltando mais nada. Nada. E esse discurso dos jogadores que são vítima, eles estão trabalhando, eles são vítimas. Eles estão trabalhando e não estão recebendo. Agora, esse discurso que a gente está fazendo tudo certo, estamos fazendo todo o esforço e tal, claro que eles precisam chamar a atenção da mídia, da torcida, da população em geral, da opinião pública. Aí eles tomam algumas atitudes como a de hoje, de não treinar. E eu tenho que discordar do Edson aqui, de dizer que, ficou provado que o time está com o preparo físico em dia. Não está não, Edson. Não está não. Agora que você está no comando do profissional, mas você estava junto, inclusive no banco, junto com o treinador que saiu. Então, o treinador que saiu é o Rodrigo Santana. E você já estava antes. Também estava
junto com a comissão técnica anterior do Marcelo Fernandes. Esse time não está com a condição física em dia. E eu provo aqui, pelas minhas anotações de todos os jogos em que trabalhei e daqueles que eu não trabalhei também, de que 90% das alterações processadas no time da Ponte são por cansaço. O jogador não aguenta mais. E aí, normalmente, quando se mexe, se puxa para baixo. É isso que tem acontecido. Nesse jogo contra o Botafogo, quando as mexidas aconteceram, o time estava tomando um sufoco histórico. E continuou tomando o sufoco. E aí teve a jogada do Palácios, que arrancou com a bola, algo improvável. E sai o pênalti no Baianinho, a Ponte foi muito prejudicada. Agora, se nós excluirmos esse lance, foi jogo de um time só. O Botafogo torpedeando, bombardeando a Ponte. E a Ponte não tinha sequer a saída. Não conseguia sair do seu campo. Ah, mas é porque estava com um a menos. Mas em muitas outras vezes aconteceu a mesma coisa. Quando a Ponte tomou 14 gols em 4 jogos, inclusive jogando em casa e tomando de 4 do fortíssimo, entre aspas, Londrina, também o time terminou o jogo se arrastando. Então não concordo com isso não. Com você, com o seu discurso, jogadores solidários a você, correram sim. Aí eu concordo. E as suas alterações foram inteligentes. Mas, dizer que o time está bem condicionado, o time foi a exaustão física. O time se superou. E aqueles que entraram descansados deram ali um gás a mais. Mas a Ponte estava tomando um sufoco e só não tomou gol, e mais de um, porque primeiro, a zaga foi bem, se jogando na bola, defendendo heroicamente. O Diogo Silva foi eleito o craque do jogo, pegou uma barbaridade. E o Botafogo também errou muito. Não vem marcando gol em ninguém. É um dos piores ataques do campeonato. E perdeu o gol adoidado. Então o Botafogo amassou a Ponte dentro do seu campo. Que preparo físico bom que é esse? E aí vem a pergunta que não quer calar. Os jogadores que no discurso, a nossa parte nós estamos fazendo. Vocês viram o que disse o Elvis? Pode voltar aí. Eu não quero mais falar sobre isso. Quem tem que falar sobre isso aí é o presidente e o vice. Ele falou rapidinho. Mas tá aí, tá gravado. Nós estamos fazendo a nossa parte em respeito a isso, aquilo outro. Agora, quando o jogador toma uma atitude como essa que eles tomaram hoje, o time vai jogar terça-feira. Hoje é quarta já. Aí vem final de semana, vem feriado amanhã. O time teria que ter se representado, jogou segunda. Já não treinou terça, já não treina quarta. Aí quinta, não sei como é que vai ser. E aí, como é que esse time joga? Sabe por que a Ponte caiu no Campeonato Paulista? Não foi por causa do time, não, da condição técnica, não. A Ponte tinha tambor para permanecer no mínimo. Caiu porque não tinha condicionamento físico, porque os treinamentos foram extremamente prejudicados na pré-temporada por conta de greve. Que o pessoal lá não gosta que a gente fala que foi greve. Então não foi greve, foi protesto. Tá bom, eu tiro greve por protesto. Fica tudo do mesmo tamanho. E a Ponte não andava em campo e caiu para a Série A2. Agora vai começar esse negócio de novo, não concentra, aí não treina de novo. Aí cada um, tô largado. O jogador gosta desse termo. Eu já tô largado mesmo. Então, pera um pouquinho. Até onde vai isso daí? Então, primeiro, eu não concordo que tá bem condicionado coisíssima nenhuma. E segundo, que tem que ter um limite, pô. Não tem mais pra onde correr. Alguma coisa tem que ser feita urgente. Ou vão esperar o pior. Perda de pontos em profusão sem jogar como punição por um possível WO. Eu espero que isso não aconteça. Torço muito para que isso não aconteça. Seria a pior página escrita pela Ponte
na sua história de 126 anos. Então alguma coisa tem que ser feita, gente. Peraí. O assunto aqui é um pouco mais sério. O assunto aqui chegou no limite da insuportabilidade por parte da torcida da Ponte. Não dá mais. Então alguém tem que dizer, ó, vai ser resolvido assim ou vai ser resolvido assado. Agora, esse silêncio sepulcral e jogador dizendo, ó, quem tem que falar é o presidente e o vice. Até quando? Agora não vai treinar? Que bagunça é essa? Cadê o comando? Os jogadores estão tomando decisão por eles? E como é que esse time entra em campo contra o Cuiabá? Como é que estarão as pernas? O Cuiabá tá lá treinando, hein? Tá treinando. Opa, vamos pegar aí o penúltimo colocado, vamos aproveitar para fazer 3 pontos. Estão se desdobrando lá. E aí a torcida vai comparecer no estádio para apoiar? A gente fica aqui chamando o tempo todo. Tivemos 2.000 e poucas testemunhas contra o Botafogo. A torcida não aguenta mais. Então, algo concreto tem que ser feito. Não é discurso, conversinha. Algo concreto, uma satisfação tem que ser dada nesse momento. A Ponte não tem dono não, hein? O clube é, desde sempre, do seu torcedor, que construiu até o estádio. A Ponte não tem dono não. Que todos saibam. Que todos estejam preparados para entender que a Ponte não tem dono, não tem proprietário nenhum. Ela tem um estatuto que tem que ser respeitado. Quem foi eleito está investido no cargo tem que ser respeitado, mas tem que dar satisfação para os donos do clube, que são os torcedores. Boa, Tigrão. É a opinião do Tigrão. Quero ouvir também o CH. Antes, eu tenho um recado para você da KTO. Chance extra, tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica muito mais fácil acertar aquela aposta final. Você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim, ó. Você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80. Ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim, pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Vamos lá, CH, sua opinião sobre o tema, às 18h09. O elenco da Ponte deveria se reapresentar hoje, se reapresentou, mas não treinou. Bom, tudo caminha, Boles e ouvintes, infelizmente, para o que aconteceu no Campeonato Paulista. Os jogadores agora na janela provavelmente vão buscar outro lugar para trabalhar, aqueles que têm uma condição técnica um pouco melhor. E quem vai ficar é quem não arrumar colocação em time nenhum. Essa é a verdade. Porque eu não vou mais discursar aqui, porque quando da última entrevista que nós fizemos, para tentar colaborar de alguma maneira e principalmente esclarecer para o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, havia uma promessa de pagamento até o final de maio. Isso não aconteceu. Então, a Ponte hoje, ela tem um elenco de jogadores, e eles têm toda a razão, que não acreditam mais nos seus comandantes. Aí vira isso aí, ó. Os jogadores decidem que não vão treinar. E por que o time... E eu discordo também do Edson Boaro. O time está mal preparado fisicamente. Por quê? Porque com certeza, eu não assisto o treino, os jogadores não estão fazendo um trabalho intenso. Se você ficar, você que é atleta, jogador de final de semana, você ficar 2 semanas sem jogar e bater sua bolinha,
no subsequente final de semana você vai sentir fisicamente ou não, Bodes? Não tenha dúvida alguma, principalmente por se tratar de... Aí você cita uma situação, vamos considerar, amadora. Imagina um jogador profissional que ele percorre entre 11 e 12 quilômetros por jogo. Por isso que eu provoquei a sua resposta. Se para um atleta de final de semana você sente, imagine para o atleta profissional que joga na intensidade que joga. Então, eu lamento muito. E quando da entrevista eu disse, eu torço muito, desejo, acho que as pessoas não estão pagando, os dirigentes não estão resolvendo. Não é porque não querem, é que não estão conseguindo. Mas eu disse depois da entrevista, eu só acredito vendo. Porque está se repetindo tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Infelizmente. Eu desejo, eu falo isso toda hora, porque dá a impressão que a gente está aqui só falando de coisa ruim, mas só tem coisa ruim. Eu gostaria de ouvir ou de saber alguma informação positiva em relação à Ponte, mas não consigo. Não consigo. A única coisa que a gente pode ressaltar aqui é a dignidade, o profissionalismo e o amor à profissão dos jogadores. Isso é a única coisa positiva. Agora, do restante, eu só tenho que lamentar. Lamentar profundamente. Porque eu não estou há tanto tempo aqui, como o Batista, como o Tigrão, no futebol de Campinas, mas eu não me lembro, nos meus 18 anos de casa, de ter passado uma coisa parecida. E pelo aquilo que a gente pesquisa e estuda um pouquinho da história de cada clube de Campinas, eu pelo menos não me lembro de ter lido algo parecido com o que está acontecendo nessa temporada de 26. Então, eu desejo toda a sorte do mundo. Mas o futuro, para mim, o futuro breve, é de muita preocupação e um futuro obscuro, Boris. Não tenha dúvida alguma. Isso porque os times que estão na Série B nesse momento, né, Pepe, vendo a tabela aqui, é que o C não entra em campo, né? Mas se a Ponte tivesse vencido o Botafogo, estaria com 10 pontos, ultrapassaria o Botafogo, só não sairia da zona do rebaixamento pelo saldo de gols. Sairia porque passaria o Avaí no número de vitórias. O Avaí já havia jogado, né? Sim. Então iria a 3 vitórias, quer dizer, sairia. Sairia. Como, por exemplo, agora vai pegar o Cuiabá. O Cuiabá tem 13 pontos na 15ª colocação. O Atlético Goianiense, que a Ponte ainda vai jogar, também tem 13 pontos. O Ceará também tem 13 pontos. Quer dizer, os times que estão aqui embaixo, na segunda parte da tabela de classificação, seguem patinando. Lá em cima não, o Sport, o Vila Nova, aí é problema deles, né? Eles que vão decidir, isso pode até mudar no futuro. É um campeonato diferente, este ano na Série B os 2 primeiros sobem diretamente, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão para um quadrangular e, consequentemente, você tem aí os 4 últimos sendo rebaixados. Mas ainda tem essa situação aí de que os times estão ali, né? Patinando ainda e dá para chegar, dá para sair da zona do rebaixamento e quem sabe aí ter uma permanência fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. Para ter uma noção da situação de como está embolado essa parte de baixo, o Londrina só havia vencido na estreia da Série B, depois vinha de uma sequência muito ruim, goleou a Ponte Preta aqui no Majestoso, meteu 4-1. Depois, na rodada seguinte, tomou 3-0 do Fortaleza lá no Castelão e na última rodada perdeu por 1-0 para o Vila Nova em casa. Então o Londrina vinha muito mal, goleou a Ponte Preta e depois 2 derrotas novamente. Não, o próprio Avaí, se eu não me falha a memória, quando a Ponte ganhou do Avaí, o Avaí eu tenho certeza estava brigando, poderia até terminar a rodada na liderança, tinha 8, 9 pontos, está com 10. Sim. E o jogo contra a Ponte foi lá no começo do campeonato ainda, né? 5ª rodada foi. Pois é, então, quer dizer, o campeonato está aberto ainda, é só início, mas situações que acabam ocorrendo, evidentemente, acabam dificultando e muito, né? Que já não vem ocorrendo de pouco tempo, não, desde o ano passado, né? Final do ano passado, início deste ano. E, consequentemente, isso acaba afetando demais o time e a torcida que não aguenta mais esse tipo de situação. São 18 horas e 15 minutos. Já já você volta, tá bom, Pepe? Combinado, Boris. Beleza, já já o Pepe volta. Vamos com as mensagens de texto e mensagens de áudio. O Sérgio tá por aqui, um abraço para ele. Quem mais? Vamos combinar que esse cartão vermelho do Luiz Felipe foi bem forçado. Outro ponto, a diáspora em julho será grande. Até quem tiver convite da 5ª divisão da Coreia do Norte vai embora. Os caras preferem Jinping do que o Eberlin. Tá bom. É a opinião aqui do 7616. Bom, aqui mandou a mensagem.
Eberlin, né? O Paulo, foi um erro de digitação aqui. Disse que até o final de maio quitaria os salários. Se enganou. Não iria pagar até maio. Foi o que queria dizer. É o Paulo do Bonfim. Tá bom, Paulo? Um abraço pra você. Boa noite, Boles. O Batista aproveitou o feriadão, foi para a Ucrânia. Abraços. Lacô, não tem essa informação. Um abraço pra você. Quem mais aqui? Cid Mid, São Paulo, sempre ligado conosco, é bugrino, mas opina sobre a macaca. Agora ficou aquilo que você achou que era política, a lei da misoginia. Como fica a senhora Edna depois do que aconteceu com a ponte é uma vergonha. Prejudicar a macaca e vai ficar assim. Olha que eu sou bugrino. Valeu, Cid Mid, um abraço pra você sempre conosco. Quem mais? Carlos Matozinho, bom dia. Senhor Edson, colocaram o Miguel na esquerda, Júlio de lateral direito, hoje no estádio Moisés Lucarelli. Abraços, Carlos Matozinho. Valeu, Matozinho. Grande abraço para você, sempre conosco, nosso Pole Position. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. A galera, Gerson Oliveira tá por aqui. Santana também, o Emerson sempre aqui conosco também, a galera aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, deixa o seu like, tá bom? Você que está conosco aqui no YouTube. Antes do intervalo, vamos com as mensagens de áudio, temos várias mensagens da galera participando conosco, elas vão na sequência, Elton Grimaldi. Então, quanto a esse acontecimento aí do Guarani e não conseguir pegar essa verba aí, eu tava preocupado. Agora que eu ouvi o doutor falar, agora, velho, nossa, agora eu fiquei mais preocupado ainda. Não passou segurança nenhuma, velho. Beleza? Tá bom. Cleiton Bugrino. Valeu, Cleiton. Boa tarde, Leandro Boles, equipe da Band. Tudo bem aí? Tudo Silvio bem. Sumaré. Fala, meu amigo. Sobre a enquete do Guarani, acho que deve continuar Isaac. Tá no bom momento, então vamos mexer. E eu queria saber o que vocês acharam das regras dos jogos da Copa do Mundo. Jogador que pedir atendimento vai sair de campo, vai ficar 1 minuto, cobrança de lateral 5 segundos, né? E então vão fazendo umas coisas para não fazer as novas regras. É que se vocês viram, o que vocês acham? Abraço. Outro para você, eu gostei, eu acho que são regras para que melhore, né, a questão da bola rolando, principalmente essa da contagem de 5 segundos, né, os árbitros vão iniciar uma contagem visual, o que ocorre hoje com os goleiros, quando eles devem fazer a reposição em 8 segundos, agora 5 segundos para identificar a demora excessiva em cobranças de laterais e também de tiro de meta. Demorou, o árbitro vai lá e vai advertir. Agora vamos ver na prática, né, na prática como será. Na Copa do Mundo vai funcionar, não tenho dúvida alguma. Resta saber se depois, nas outras competições, isso também vai funcionar efetivamente. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, mesa. Boris, o problema da Ponte não é jogador, não é técnico. Tudo bem que você ativar o Edson, eu acho uma boa você ativar ele. Mas esses caras, esse Torrano e esse Marco Eberlin acabaram com a Ponte. A Ponte, porra, não pagou nem padaria, cara. Se fosse esses caras, eu saia fora daí, urgente. Vazava. O único presidente que eu vi que não pagou ninguém foi ele. Poxa vida, cara. Vai deixar acabar. Deixa acabar não, porra. Pelo amor de Deus, a Ponte Preta é grande. Agora, porra, tá na hora desses caras saírem daí, cara. Não tem criatividade, tem que estar na hora. Um abraço, Mário de Hortolândia. Valeu, Mário, um abraço pra você. Mais uma. Bem, Boles, é o Gramari. Fala, meu amigo Espero que tenha te ajudado em alguma coisa lá. Sempre. Muito obrigado. Você pediu. Outra coisa, estava na hora de tomar uma atitude os jogadores da Ponte. Não devem nem entrar em campo no jogo. Mas, se acha que deve entrar em campo, pelo menos dê nome aos bois. Fala quem que está devendo, quem que promete e não cumpre. Não é só a diretoria. Quem da diretoria? Olá, amigos da Bandeirantes. Valeu, Gramari. Aqui é Rodrigo. Fala, Rodrigo. Ponte Pretano. Só pegando um comentário que o Tigrão fez aí, achei pertinente, né? Que já passou do limite aceitável sobre a questão do treinamento e que vamos pra mídia e tal. Ele tem toda a razão, a gente já tá na mídia, né? Dias atrás aí no Esporte Espetacular lá também passou sobre isso. Agora, o pior de tudo isso, eu nunca vi, tá? Eu tô só dizendo que eu nunca vi nada igual. Se tiver algo parecido dentro do futebol brasileiro, outro clube ou outros clubes que passaram por isso,
e que a diretoria não se manifesta, eu não lembro de ter visto. Agora, a nossa diretoria, eles não vêm a público, cara. Esse é uma coisa que eu fico indignado. Você não vê o nosso presidente falar absolutamente nada, ele não aparece, ele não fala nada. E o pior de tudo é o próprio vice-presidente que vira e mexe, aparece aí, todo bravão, fala. Só que não dá nenhuma explicação, cara. Isso é impressionante. Eu nunca vi nada igual. E assim, nós já estamos no limbo, né? Já estamos ferrados. E aí ninguém se manifesta, tá tudo certo, o jogador não treina, com toda razão. O treinador não recebe há 11 meses, o diretor de futebol também não recebe, vai lá e dá explicação, mais ou menos. Não, que a gente tá vendo algumas peças. Que peça? Ninguém vai vir jogar para nós. Você acha mesmo que vai ter um treinador aí que vai aparecer aí querendo treinar a gente? Mentira. Assim, o torcedor tá cansado de ser enganado. Esses caras tinham que ter um mínimo de responsabilidade e sair fora, né? Essa diretoria aí sair fora e poder dar oportunidade para uma outra pessoa, sei lá. Tá bom. Boa tarde, Leandro Borges. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem aí? Tigrão. Toda a equipe nota 10 do futebol de Campinas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Batista, porque eu acho que não tem nenhuma filial de rádio no Brasil que tem 3 narradores nota 10, assim. Todos são top. E em segundo lugar, eu quero comentar sobre a ponte, porque eu ouvi não sei se foi ontem ou antes de ontem, um cidadão aí criticando os jogadores que ganha 50 mil, ganha 100 mil. Agora eu pergunto para esse cara que estava criticando os jogadores, que na minha opinião são honrados demais, que os caras subiram a ponte de divisão sem receber, se ele trabalha num emprego e ganha 20 mil, se ele pega 20 mil na mão, só isso que eu quero saber. Segundo, que não importa quanto que o cara ganha, salário já é sagrado, não existe. Imagina se chegasse na Bandeirante todo mundo para trabalhar aí com 11 meses de salário atrasado. Pô, não tem clima, cara, não adianta. Os jogadores são os menos culpados. Um abraço aí, César Barão Geraldo, sempre na Bandeirante. Valeu, César. Ô, Boli. Vamos lá. Bolis, aqui é o Valdem, aqui perto do campo do Guarani, aqui, Valdem. Fala, Valdem. Ó, eu queria só Fala aí. agradecer aí ao Tigrão e o Batista. Tigrão. Que outro dia lá no lançamento da camisa do Guarani, lá da Bebê Reebok, tava lá também. eles estavam lá e eu tive o prazer de tirar uma foto com o Tigrão e com o Batista. E tava muito bom lá, viu? Tava excelente lá. Boa. E um abraço para vocês todos aí, viu? Valeu. E obrigado aí pro Tigrão e o Batista. Valeu. Valdem. Valeu, aqui, Valdem. próximo do Campo do Guarani, aqui, Jardim Paraíso. Obrigado. Um abraço para você. Só para finalizar mais uma. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aí a todos vocês da Rádio Bandeirantes. Maravilhoso, vocês são profissionais, trabalham bem. Casonato aqui de Sumaré. Fala, Casonato. Uma vergonha essa Ponte Preta. O que essa diretoria está fazendo com a ponte. Eberlin, Torrano, esse diretor, aí que eu não sei o nome direito desse cara, que nunca deu uma entrevista, nunca falou nada. Pega suas malinhas e vaza. Vaza, cria vergonha na cara. Seus, sabe? Deixa eu ficar quieto, dá vontade Casonato, de ofender, mas rapaz do céu, que vergonha. Que vergonha, Berlim. Que vergonha. Casonato de Sumaré. Valeu, boa Casonato. Um abraço para você. Muito boa noite. O Márcio também compartilha dessa opinião, assim como também o Wallace Jorge. Só para finalizar agora com uma mensagem de texto. Estamos no clima da Copa do Mundo. Carlos Oliveira, que é ouvinte assíduo lá da Praia Grande. Seleção ideal para ele para a estreia contra o Marrocos. Alisson no gol, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. Casemiro, Danilo, Danilo do Botafogo, Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Valeu, Carlão, um grande abraço para você. 18h25, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18 e 28 em Campinas, hoje véspera de feriadão, muita gente pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região. Acho que não vai dar praia não, né, Pepe? Você que gosta daquele marzão, com aquela serva gelada, aquela caipirinha sempre, claro, com moderação, pé na areia. É mais do vinhozinho, né, Pepe? Vinhozinho, bem tranquilo. Acho que eu vou passar um pouco de frio. Vou lá pra casa do meu avô em Bandeira do Sul, no sul de Minas Gerais. Bandeira do Sul? Próximo de Campestre, Andradas. Qual que é o caminho pra ir até lá? Qual o caminho que você pega? Sai aqui de Campinas? Eu vou com meu pai. GPS. Tudo no Waze. Então, bom frio pra você. Bom, repita então, pra quem está nos acompanhando, na audiência rotativa do rádio, já diria Breno Beretta, como é que tá a situação da Macaca? O time não treinou hoje? É isso, a situação segue complicada. Os jogadores chegaram a ir até o CT do Jardim Olina, mas chegando lá, fizeram um consenso entre eles ali, conversaram entre eles e decidiram não treinar nesta quarta-feira, data que estava marcada a reapresentação do elenco, em uma forma aí de protesto, uma forma de greve aí, por conta dos salários atrasados e também das promessas não cumpridas pela diretoria pontepretana. Chamou, falou, Breno Beretta, microfone aberto para você. Não, é que eu achei que você ia comentar a respeito do frio, eu só ia falar como eu detesto essa época do ano, Boles. Todos os dias eu fico pensando, quando que vai chegar o calor? Eu detesto usar blusa de frio, eu detesto frio, você não sabe como. Eu só gosto de calor, Boles. Bom, mas para você que gosta do frio e quer cozinhar, fazer aquela comida saborosa, a nossa dica aqui da Rádio Bandeirantes é do Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único.
E se você busca uma alimentação mais saudável, os temperos sem sal da Aroma das Ervas são combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É isso aí, Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos voltar a falar sobre o Guarani em destaque agora sobre o time. Na primeira parte falamos um pouquinho sobre a questão aí, a notícia do dia. Aliás, para quem está chegando agora, o Bebê pode até recapitular esse tema, né? A questão aí deste bloqueio que o Guarani acabou sofrendo e você já emenda com o time que volta a campo no dia 13. Inclusive até teve um ouvinte que disse agora há pouco, né? A opinião dele, que não interfere, nada a ver a questão da seleção brasileira. Eu acho que interfere sim. É uma questão de que o torcedor do Guarani, já eu quero ouvir também os comentaristas, eles já falaram sobre isso, mas vale realmente falar mais uma vez, porque é um tema que foi colocado aqui na mesa para a gente debater, e este é o espírito do programa, né? O esporte em debate, para a gente debater. E não só a questão, claro que o torcedor do Guarani não vai deixar de ver o seu time. Se fosse no horário do jogo do Brasil, muitos iriam acompanhar o próprio Guarani. Mas é a questão que você tem uma mobilização, culturalmente, né? O Brasil para acompanhar a seleção brasileira. E tudo isso, um jogo às 4, terminando às 18, quem vai para o estádio, às vezes a família programa alguma coisa, eu acho que prejudica sim, atrapalha, viu, Brando Beretta? Eu também concordo com você que atrapalha por conta dessa mobilização, né? Uma mobilização até de pessoas que não gostam de futebol e que na época da Copa do Mundo acompanham o futebol. Só que se a gente fizer uma enquete no geral, olha, você prefere o Guarani ou a seleção brasileira? Eu tenho certeza que 99% da torcida do Guarani vai dizer, olha, eu prefiro o Guarani. Ah, mas pode ficar tranquilo. Ô, Breno, desculpa cortá-lo, porque a CBF acaba de alterar o jogo. Ó. Acaba de alterar o jogo e o jogo foi para sábado, 11 horas da manhã. Sábado, então, dia 13, isso. 11 horas da manhã. Acaba de ser alterado o jogo. É o que eu já tinha adiantado, Bolis. Eu até falei desde segunda-feira, porque eu conversei com o Frontini. E daí o que o Frontini me disse? Olha, a CBF já sinalizou, vai alterar para sábado, 11 horas da manhã. Então alterou, então tá tudo resolvido, não vai ter problema de ficar próximo do jogo da seleção brasileira, que vai ser às 7 da noite diante do Marrocos. Então no dia 13, quem tá nos ouvindo, torcida do Guarani, pode comparecer no Brinco, 11 horas da manhã, para acompanhar o jogo diante do Caxias. Então não vai ter esse problema. Sábado, dia 13, contra o Caxias, lugar de torcedor do Guarani é no Brinco, para acompanhar esse jogo a partir das 11 horas da manhã. Tá ouvindo em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, Bolis, eu já vou dar sequência no noticiário do Guarani, até porque jogadores estão de folga, receberam 3 dias de folga depois da goleada sobre o Amazonas por 5-0 no último domingo, e eles vão se reapresentar amanhã à tarde. Por que à tarde? Porque eles treinam geralmente de manhã, né? E o Hélio Cizenando deu mais esse período de folga, até porque muitos viajaram, então dá tempo de voltar amanhã pela manhã. Quem viajou de avião, por exemplo, volta amanhã pela manhã e treina no período da tarde. Depois, efetivamente, a partir de sexta-feira, voltam os treinos pela manhã. O Guarani, no sábado, deverá ter um jogo-treino para o Hélio Cizenando observar os atletas que estão atuando menos entre os titulares do Guarani, que tem poucas oportunidades. É mais uma maneira dele movimentar os jogadores. Então, no sábado, pela manhã, um jogo-treino, o adversário ainda não está definido. Vamos acompanhar um pouco mais do que disseram os jogadores do Guarani na saída do gramado do jogo diante do Amazonas, né? Inicialmente, quem falou foi o Maurício Antônio, substituído no intervalo do jogo por dores musculares. Não, em relação ao meu desconforto, foi basicamente isso mesmo, só para não agravar ainda uma dor, mas com certeza eu vou estar apto para a próxima partida.
Agora que a gente tem uma folga boa, um descanso merecido e vai ser muito bom com essa vitória na bagagem também. E eu estou muito feliz com a equipe, a gente está crescendo, está todo mundo unido e vamos continuar assim. Legal, obrigado Maurício Antônio. Deixa eu ouvir o João Paulo. Agora aí, graças a Deus, agora é se manter no foco e procurar trabalhar mais para estar melhorando. Obrigado, João, o que você pode falar do gol e de mais uma goleada do Guarani? O que eu posso falar é que estou muito feliz, primeiramente Deus. A gente vem trabalhando forte no dia a dia. Para cada treino a gente está melhorando. Graças a Deus fui coroado com um gol, mas feliz pela vitória e a vitória de todos. Vamos procurar agora descansar um pouco, mas manter o foco, manter o trabalho para cada dia, cada treino a gente procurar a melhorar. Legal, obrigado João Paulo. Deixa eu ouvir o Donato por aqui. Do recado também. Donato, eu queria que você falasse um pouquinho da sua entrada, né? No começo você não estava muito bem, mas depois você engrenou, você encaixou. É difícil entrar sem o ritmo de jogo também, né? É normal, né? Eu entrei ali, o Maurício uma cansadinha ali, o professor optou por mim, mas eu estou trabalhando muito forte durante a semana. Procurando respeitar a decisão de todo mundo. Eu já passei por várias situações difíceis na vida. Eu encaro como motivo de alegria poder estar fazendo parte de uma equipe vencedora, uma equipe de grandes jogadores, e hoje, graças a Deus, conseguimos uma bela performance diante do nosso torcedor. Também feliz pelo Cauã, que entrou ali, fez uma assistência, fez um grande jogo. É um menino que se dedica muito, trabalha muito, então é um grupo muito trabalhador. Eu tenho a convicção que quando as coisas engrenassem, a gente ia dar muita alegria para a torcida, e graças a Deus está acontecendo. Qual que é a importância de um jogador líder como você, né, tá participando do grupo e rodando o grupo também? Tem que procurar ser exemplo em todas as partes, né? Tanto quando tá jogando, que tá de capitão, quanto tá fora, porque é muito fácil ser capitão dentro de campo. Agora, quando as coisas acontecem fora de campo, a gente tem que continuar performando, mostrando com personalidade para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam acontecer. Graças a Deus, estou muito feliz pela vitória e tá todo mundo de parabéns. Obrigado, esse é o Donato. Deixa eu falar com o William Farias, a importância de mais um gol seu, né? E como que foi a comemoração, para quem que você dedica esse gol? Eu sei que seu filho fez aniversário essa semana, né? Na verdade, assim, o que é isso? Microfone. Ah, tá. Na verdade, eu comemorei com os meus companheiros, né? Dessa vez eu treinei mais esse tipo de jogada. Eu acho que o pessoal viu que era um ponto forte e que pudesse explorar, e a gente trabalhou. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de falar um versículo, né? Que o homem prepara o cavalo para a batalha. O homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos meus familiares, aos meus companheiros que a gente está trabalhando todos os dias aí. O que você pode falar dessa vitória importantíssima do Guarani, mais uma de goleada? A gente sabe que o campeonato não termina aqui, você já chegou a falar isso em entrevista coletiva, mas isso é muito importante para o torcedor também, né? Sim, para eles é importante esse tipo de resultado, né? Você vê a diferença do clima, talvez, daquela entrevista que eu fiz para você para essa aqui. Mas eu continuo mesmo. Eu acho que é o equilíbrio, né? Naquele momento, talvez a gente não tinha feito um bom jogo, mas saiu daqui com a vitória, um pouco de questionamento. E hoje a gente sai com 5 gols e, então beleza, tá tudo certo? Não, é equilíbrio. Voltamos a trabalhar e confiante de que a gente possa fazer bons jogos, né, nos próximos... Desculpa. Que a gente continue a fazer o nosso trabalho. Obrigado, William Farias. Deixa eu falar com o Cachoeira um minutinho, só a respeito desse seu gol, né, e dessa goleada do Guarani. Cara, o que eu vou falar, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, cara. A gente trabalha, a gente faz a nossa parte, a gente se entrega taticamente, mas eu acho que se não fosse as oportunidades ali que a gente tem, Deus ter nos abençoado aí com as chances, a gente ter muito êxito nos acertos ali, finalização, assistência, a gente não seria nada sem ele. Então, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Bom, palavras de jogadores do Guarani na saída do gramado. Quem não ouviu, teve a oportunidade de ouvir agora os personagens do jogo.
até porque Guarani se reapresenta amanhã no período da tarde. O Maurício Antônio vai ser melhor avaliado pelo departamento médico, ainda não se sabe, né? Imagino que ele terá condições de jogo, ele até deixou praticamente claro, olha, sair para não agravar, mas como são 2 semanas de recuperação, no caso do Maurício Antônio, acho que ele volta. No caso do Emerson, foi uma dividida, praticamente ali uma torção, pelo que eu entendi, do tornozelo esquerdo. No começo do primeiro tempo entrou o Renan Castro no lugar dele, mas também acredito que o Emerson vai ter condições de jogo. E se os dois forem liberados pelo departamento médico, o Hélio Cizenando vai ter todo o elenco à disposição. Se ele quiser, ele pode até repetir a mesma formação dos 2 últimos jogos. Vitória sobre o Barra e vitória também sobre a equipe do Amazonas. Então tem treinamento até sexta da semana que vem para o Hélio Cizenando definir o time do Guarani. 11 horas da manhã o jogo, já falamos agora há pouco em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, foi alterado pela CBF. Guarani e Caxias vão se enfrentar às 11 horas da manhã no dia 13. Quer comentar um pouquinho a respeito do time, a respeito dos jogadores do Guarani? Já eu faço aquele resumo, Leandro Bolles, a respeito do que disse agora há pouco na primeira parte o doutor Otto Giebel, que é advogado do Guarani, a respeito dos assuntos, né, envolvendo o departamento jurídico que tomaram conta do noticiário nesta quarta-feira. Aproveito para perguntar para o Tigrão se estivesse com o microfone lá, se ele ia falar para o Donatão que o Donatão não começou o jogo bem. Donatão não dá pra brincar não, hein? Eu ia dizer o seguinte pro Donatão. Donatão, a próxima furada que você der, eu te quebro a cara. Duvido que você falaria isso. Aí o Donatão cara. Ia baixar a cabeça assim, ia dizer, chefe, me poupe, por favor. Poupe a minha vida. Eu prometo que eu não falho mais. Comigo é assim, rapaz, não tem tamanho não, pô. Que Donatão o quê? Quanto maior é o poste, maior é o tombo. Tá bom. Ô Tigrão, e esse momento do Guarani aí, como é que você avalia? Vai querer encarar, Bolis? Como é que é? Você vai querer encarar? Não, deixa quieto, imagina. Então, se você encara até o Donatão... aí, pô. Se você encara até o Donatão com quase 3 metros de altura, imagine esse jovem, humilde, né, baixinho aqui. Deixa quieto, viu, Tigrão? Um abraço pro Rafael Donato. Tô brincando, Donatão. Não leva a sério não, pelo amor de Deus. Eu quero ver se eu ainda... Depois você encontra ele na padaria. Ainda assada na fogueira. Ô Tigrão, e ele é alto, hein? Quando vai entrevistar ele, você tem que perguntar se tá frio lá em cima. A sua sorte, Breno, é que os tempos mudaram, viu? Eu ainda sou de uma época, eu nunca fui repórter. Tivesse que entrar no vestiário. Uma outra vez. Mas tem uns amigos nossos aí. Renato Silva, por exemplo. Uma vez, Roberto Leite chamou lá de cima. E aí, famosíssimo... A voz do Roberto era espetacular, né? Famosíssimo Renato Silva, o repórter bico fino. Mais algum destaque nos camarins da Ponte? Entra Renato lá de baixo e falou, ó, acho que já falei com quase todo mundo. E aqui só sobrou um monga embaixo do chuveiro. Mas ninguém se atreve a chegar perto. Essa é a sua sorte, Breno. Hoje é no gramado, todo mundo composto. Queria ver se fosse a moda antiga. Você chegar... Para não se assustar muito, como o Donato é muito alto, você ficar olhando só para cima, para não sair complexado. Eu fico imaginando a Regiane Ritter. Lembra dela, CH? Da sua época, acho que você chegou a pegar, ou enfim, né? Ela mais no fim da carreira, que foi a repórter pioneira na cobertura esportiva do Brasil. Ela conta com propriedade quando ela tinha que entrar no vestiário para entrevistar jogador. Ela tinha que fazer exatamente o que o Tigrão colocou, né? Tinha que olhar para cima, não tinha jeito. Eu, graças a Deus, não peguei essa época. Mas foi por pouco tempo, porque era muito constrangedor. Os mais antigos contavam pra gente, quando eu cheguei em São Paulo,
eles contavam cada história terrível, né, de constrangimento, complicado, terrível. Mas eu, graças a Deus, eu não peguei essa época, me livrei disso. Uma vez, Irã era do tamanho do Donatão ou maior, hein? Num jogo em Bragança Paulista. Jogo do Guarani. E a repórter, aliás, uma das mais bonitas, né? Aliás, um amor de pessoa. Tanto boa profissional como muito bonita. E respeitava todo mundo. Muita postura. E ela falou, não tem problema, eu vim aqui para fazer a entrevista e eu vou fazer a entrevista. E o Irã, pô, sacana. Pô, tava de toalha. Me deixa. Provocou a queda da toalha. Você acredita que a toalha não caiu, Bolis? Ah, para com isso. Isso é lenda. Ficou no cabide. Pô. É lenda. Isso é lenda. Isso é lenda. Bom, o CH é o seguinte, o time em campo do Guarani. Primeiro eu gostaria da sua opinião também em relação ao horário do jogo. Melhora, mas nem tanto, né? Porque sábado, 11 horas da manhã, não é fácil não, né? Principalmente pro torcedor. Por a gente não muda nada. Se tiver jogo meia-noite, 1 hora, 2 horas, a gente vai lá trabalhar sempre com muita luta, garra, determinação, né? Acima de tudo, com amor à nossa profissão. Mas pro torcedor é ruim. Dia de jogo da seleção, sábado, 11 horas da manhã. Mas tudo bem, melhor do que 4 da tarde. Gostaria de ouvi-lo também em relação a esta mudança. E sobre o time, você esperava um Guarani depois de 9 rodadas na liderança, tendo o melhor ataque, uma das melhores aí estatísticas da competição nesse momento, CH? Sinceramente, não esperava, não. Eu tinha certeza que ia evoluir do início do campeonato, mas chegar nesse ponto onde a torcida respeita, sente confiança, jogadores muito à vontade, um clima, jogadores e comissão técnica positivo, a imprensa tendo que reconhecer o trabalho do Hélio, porque o início foi muito difícil, até pra gente que tinha que criticar, porque algumas coisas que ele fazia eram completamente em desacordo com aquilo que a gente enxerga e conhece dos jogadores. Mas aos poucos, do jeito dele, com a cabeça dele, ele foi encontrando um caminho, outro caminho. Ainda o time é muito discutível, mas isso faz parte da nossa cultura, não é? Todos nós, cornetas profissionais, a gente sempre quer fazer valer o que nós temos de conceito no futebol. E não é assim. A escalação, a preferência de um atleta de futebol, ela vem de diversas maneiras. Pelo treinamento, pelo bate-papo, por aquilo que está sentindo o treinador em termos de semana de preparação, comportamento do cara na concentração, no vestiário, não é? Além da parte técnica, física e fisiológica. Então perceba que tem vários componentes para que o treinador tome a melhor decisão. Agora a campanha é irrepreensível. Começou titubeante, mas depois se acertou. Hoje ele tem uma espinha dorsal. Eu falei aqui no Fala Galera do Cauã Jesus, mas se ele continuar com o Isaac, ele tem subsídios, ele tem alicerce para continuar com esse time. Ele não está errado se continuar. A minha preferência é outra. No meu time, Isaac não joga como titular e o Maranhão também não, mas eu não sou treinador. Então como é que você vai contestar, né, o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa? A pontuação que o Guarani tem, as goleadas que teve, as vitórias fora de casa. Então, vai subir, Carlos Henrique? Não sei, não tenho bola de cristal. Tudo indica que vai se classificar entre os 4 melhores desta fase e vai subir. Agora, você sabe como é que é futebol, não é? Vem janela, vem cartão, vem contusão, tudo isso faz parte do bojo, do todo que é um time de futebol. Isso, todo mundo está sujeito. Então, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Então, com calma, parcimônia, pezinho no chão, todo mundo, eu peço isso todas as vezes que alguém manda uma mensagem empolgadão pela internet, Carlos Henrique, gente, calma, tranquilamente. Primeiro o Guarani tem que atingir o primeiro objetivo. E o primeiro objetivo é ser o melhor time entre todos. Aí, segunda fase é um outro torneio, é um outro campeonato. Então, calma, tranquilidade, mas sem dúvida,
eu tenho que reconhecer aqui, depois de ter criticado no começo do campeonato, que o Hélio encontrou um caminho e um caminho certo. Por falar em mensagem, tem uma exatamente para você, CH. Ouça aí, coloca pra gente, Elton Grimaldi. Fala, Leandro Boles. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, Leandro Boles, eu queria que vocês me tirassem uma dúvida. Aliás, o CH pode responder. O CH vai responder. Ele está ao vivo. Uhum. Ô, Leandro Boles, é o seguinte, eu tive no jogo no domingo e eu vi que o Guarani jogou muito. Todos viram, né? Que mesmo. Jogo bonito. Uhum. Então, para a Série C, tá ótima. Sim. Aí, na sequência, é isso que eu vou dizer. Tem o quadro de vocês aí, Gabarito do Jogo. Gabarito do Jogo. Lá do Edu Pinheiro e os comentaristas. Uhum. A nota que os caras deram foi tudo 5, 6. Ah, não é possível. 5, 6 de novo, sabe? 4 pro Maranhão. Lógico, o Maranhão, ninguém falou do nome do Maranhão, não jogou nada. Então, 4 dele, tudo bem. Deixou a desejar. E os demais? Aí depois 7 pro Kaique França, João Paulo e Carlos Eduardo. Aí, ó. Mas só 7. Os caras jogam muito, rapaz. Tá vendo? Então, quando é que esses caras vão dar 9? Porque, veja bem, o futebol do João Paulo, por exemplo, não podemos comparar na Série A, que ele vai estar abaixo da média. Mas pra Série C, ele tá, nossa, tá muito além. Ele ganhou 7. Eu queria saber qual o critério que eles dão nota pros caras, pros jogadores naquele gabarito do jogo, do Edu Pinheiro lá. Porque se é pra dar uma nota, dá uma nota melhor pros caras. Os caras jogam muito, não é normal isso. Eu queria saber o critério. O CH pode responder aí pra nós. Leandro Bolle, abraço a todos aí, ó. E o programa de vocês é excelente, hein? Tá bom. Muito bom. Muito obrigado. Natalino Parque Santa Bárbara. Abraço Valeu, a todos. meu amigo. Um abraço pra você. E aí, CH, quais são os vira critérios? aí, CH. Quais são os critérios que você utiliza? A gente tem o nosso goleiro, o goleiro tem um critério. O goleiro tem um critério. O critério dele é não ter critério. Número 1. Tem um critério para ser defesaço acima de 7,99 a partir de 8, né? Agora, o ouvinte está querendo saber qual é o seu critério, CH. Bom, primeiro que nota 10 é só Pelé. E o meu critério é o mesmo para os dois times. 7 é uma boa nota. Agora, quando o cara faz 2 gols, faz gol olímpico, gol de bicicleta, aí aumenta um pouquinho. Mas é difícil passar de 8,5. Esse é o meu critério. Porque, desculpa, eu tô mal acostumado. Eu, durante toda essa carreira, eu vi um outro futebol ser praticado por outro tipo de jogador. Então, para a Série C tá muito bom. Eu acho que o comportamento, o ouvinte tem razão, foi muito bom. Mas nada que mereça rojão, serpentina, confetes. Não, calma, porque eu sei como a coisa funciona. Bem devagar. É 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. 3ª. Então, o Guarani tá bem? Tá, concordo. Mas vamos com calma, que esse é o meu critério. E cada comentarista tem o seu critério. Sim, é isso. E o seu critério, Tigrão? CH e Gleger são muito muquirana para dar nota. O CH foi bem na explicação, foi bem demais. Mão fechada, pão duro para dar nota. Eu folguei domingo. Todos sabem que eu folguei, quem ouviu, né, a jornada. Eu tinha trabalhado no jogo da Ponte, né? E folguei no domingo. E trabalhei na TV no jogo do Botafogo com o Noroeste. Transmissão pro Brasil inteiro. Aí o jogo do domingo, claro que eu vi o jogo. Tinha que saber o que aconteceu no jogo e tal. Mas eu não participei do jogo aberto, do gabarito do jogo. Quem participou foi o CH e o Gleger também. 2 pão duros. 2 caras muquiranas. Eu, se tivesse na jornada... Qual seria? Vou deixar o CH numa boa agora. Agora eu vou ficar bem com a galera. Eles são realmente muquiranos para dar nota. Eu, se tivesse nessa jornada aí, era 9,5 pro Maranhão e 10 pro resto. O Arraiado Iga Atacado tem tudo para o sucesso da sua festa junina. Grande variedade de produtos típicos e o melhor preço para a sua economia. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e cestas básicas. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias, com lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região dos Satélite Íris e também em Santa Bárbara do Oeste e na cidade de Sorocaba.
São muitas bandeiras aceitas para pagar as suas compras. Cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também você pode pagar nos sistemas digitais. Saiba mais no site iga.com.br. Siga também no Instagram e Facebook em Iga Atacado Oficial. 18h55, Breno Beretta, só para amarrar o assunto Guarani neste bloco, fique à vontade. Para quem não ouviu, né, já tá no YouTube da Rádio Bandeirantes, né, pode acompanhar a entrevista com o Dr. Otto Giebel, ele advogado do Guarani, falou sobre a situação que eu trouxe hoje na hora do almoço, nos Donos da Bola, também aqui na Rádio Bandeirantes, no Nossa Área que o CH apresenta, que o juiz Felipe Guinsani, da 7ª Vara Civil de Campinas, negou o pedido da diretoria bugrina que tentava sacar quase R$1 milhão em uma conta depositada, né, uma conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial do Guarani. O que disse também o juiz? Ele destacou por 5 vezes que os atuais administradores do Guarani correm o risco de serem destituídos do cargo, uma punição prevista no artigo 64 da lei número 11.101/2005, com possibilidade de afastamento, né, citada em decorrência de não cumprirem a entrega de algumas informações, documentos importantes da área contábil do Guarani. De acordo com o Dr. Otto Giebel, até por conta daquela troca da empresa da contabilidade, né, que disponibiliza e faz esses estudos no Guarani, ele diz que o Guarani está correndo contra o tempo, que vai nos próximos dias entregar toda a documentação que falta de contabilidade para a justiça e o Guarani não será punido. Que esse valor é muito importante para o Guarani, se eu não me engano, algo da Time Mania, né? O Guarani tentou esse pedido, mas nos próximos dias até pode conseguir. Existe também um processo aí de débito de impostos, né? Registrado na casa de 11 milhões de reais referente ao INSS, e eu até questionei o Dr. Otto Giebel no final da entrevista, em quanto tempo que o Guarani deve quitar todas as suas dívidas, até mesmo o que está em recuperação judicial. Ele diz que em cerca de 12 a 13 anos é algo que o Guarani prevê, mas ele deixou o torcedor tranquilo que nos próximos dias o Guarani deve entregar tudo que falta referente à contabilidade para a justiça. E para finalizar, hoje é aniversário, para mim, do melhor jogador do Guarani disparado, que é o Kaique França. Está completando 31 anos de idade, Kaique França hoje, parabéns para ele, Kaique França, que é inclusive o capitão do Guarani, se tornou hoje o capitão do Guarani, indiscutível Kaique França, parabéns para ele, 31 anos. Ô Bolis. Oi. Um grande abraço pro Kaique, que é um grande cara, grande profissional, um grande goleiro. Agora, só para não dizer aqui que só sobra por um lado, tá? Não, porque tá tudo bem, porque os dados faltaram, mas está preparando, não é financeiro, é contábil. Agradecemos muito aqui a entrevista do advogado do Guarani, doutor Otto, que merece todo o meu respeito, tá? Mas é o seguinte, cara, em recuperação judicial, não dá para ficar perdendo o prazo não, hein? Não, porque, sabe, tá tudo bem, já vai acertar. Palavra tranquilizadora, né? Aquela, né, ajeitada, tal, não vamos gerar pânico, vamos lá tranquilizar a torcida, mas eu vou repetir, hein? E eu não vou aqui ensinar o Pai Nosso pro vigário, pô. Ele é advogado dos bons e merece todo o meu respeito. Agora o recado é para a diretoria do Guarani, para o Conselho Fiscal, para as pessoas da contabilidade e da administração e para o jurídico também. Não brinquem com recuperação judicial. Ó, teve valor aí bloqueado. Claro que o Guarani tinha destino para esse valor. E aí o juiz, o Breno acabou de dizer aí, o magistrado vem lá e fala, ó,
Ou resolve rápido, cumpre o que está previsto em lei e nos prazos, só que já atrasou. Já teve bloqueio aí. Então, sabe, aquela hábil dourada na pílula, eu até não sou contra. Para não gerar muito momento muito bom do Guarani no campeonato. Mas, gente, isso é uma coisa do beabá da RJ. Não pode. Né? Não pode vacilar. Não pode. Então vem essa notícia. E o Breno fuça mesmo. Ele vai em cima. É notícia, o Breno divulga. Bom ou ruim. Festa ou tragédia. Não pode, pô. Não dá para dar um vacilo desse daí. E as explicações, elas foram, né, no sentido de tranquilizar a torcida. De que daqui a pouco tá tudo regularizado. Mas vai acontecer isso mais alguma vez? Não posso dizer que não vai dar. Direito não é ciência exata. É isso mesmo. Agora, pelo amor de Deus, né, pessoal do Guarani? Não brinca com fogo que sai queimado, hein? Não brinca com essas coisas. Tem que ver aí onde é que foi cometido o erro, quem é que perdeu o prazo, se não perdeu o prazo, por que é que não entregou, se não estava pronto, por que é que não estava pronto, o que é que faltou. Não pode acontecer, pô. Não brinquem com isso, por favor. Boa. O CH, antes do intervalo, tem uma mensagem aqui do Jonas de Jesus para você. Boa tarde, noite, Batistuta. Hoje é o Bolistuta. Quando eu enviei a primeira tirada na rádio, foi o CH que me incentivou a continuar. Ele disse no ar, no outro dia que foi para Jundiaí, rindo sozinho no carro por causa da mensagem. Na época, a mensagem que enviei serve para o Maranhão. O Maranhão é mais grosso do que pilar de igreja. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço pro ouvinte, ele é muito inteligente, tem umas tiradas sensacionais. Eu realmente, quando eu ouvi, eu fui embora dando risada até Jundiaí, de Campinas a Jundiaí. Ô, Boris, se você me permite, sim, claro. Eu queria dar um alô pra Julinha, que tá voltando do balé, minha afilhada, tá ouvindo o programa e adora as suas narrações, Boris. Um beijão pra ela. Quantos anos tem a Julinha? A Julinha fez 20 anos agora. Opa, 20 anos. Um beijão pra ela. Pois não, um beijo pra Júlia, afilhada do CH. O Bolis, o CH achou engraçado como é que é pilar de igreja, mais grosso do que pilar de igreja. Pilar de igreja, é isso. Mas outro dia eu escutei uma outra de um gaiato aí. Qual foi? Né? E o CH que mexe com carne, ele vai gostar. Ele vai gostar dessa. Pô, aquele cara é mais grosso do que toco de açougue. Calma. Sabe aquele troncão de açougue? Sim, claro. Pra quem frequenta açougue. Açougue raiz, né? Chega a peça inteira e a gente vê o cara desossando. O cara é mais grosso do que tronco de açougue. Pô, brincadeira. Você viu o tamanho que é aquilo lá? Tem uma pra você aqui. Não, eu tô fora. Tem uma pra você aqui, ó. Tá dizendo, não sei se é Márcio Anápolis ou Márcio de Anápolis. O código de área dele é 19, então é daqui da região. O Tiger está todo serelepe hoje sem o Batistão. Tá tudo soltinho hoje, Tigrão? Tá tudo solto aí? Imagina. Pô, imagina. Eu sou serelepe sempre. Sempre. Sei. Tigrão, tô Aí, com saudade. Aí, Tigrão, tá com saudade. Ela tá com saudade de você, Tiger. Eu também, querido, eu também. Você também some, pô. Você despreza o Tigrão, depois fala que tá com saudade. Ô, Tigrão, faz o seguinte, hoje você eu tá... Eu tô serelepe todo dia, viu, Boris? Inclusive, ontem, eu contei uma aqui que eu quase tirei a rádio do ar, mas eu não vou repetir. Então melhor não não fazer isso de novo, não. E quem tava no comando era o Batista, tá? Eu falei que a roupa da seleção brasileira de viagem... Pô, coisa ridícula, pô. Muito oba-oba. É de marca, Tava Tigrão. parecendo É de a comissão de frente da Mangueira. Bom, faz o seguinte então, já que você tá com moral no programa, todo serelepe aí, chama o intervalo comercial, Tigrão. Vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com o Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia da Bola, na Rádio Bandeirantes. Olha, a Copa Nordeste, primeiro jogo da final foi ontem no Castelão. Fortaleza 1, Vitória de virada 2. O Vitinho marcou 1-0 para o Fortaleza. Depois o Fortaleza teve um jogador expulso, o Ronald. Fortaleza com 10. E o Vitória virou com Renato Kaiser e Tarzia. Então 2-1 Vitória. Sábado no Barradão, o Vitória joga pelo empate para ficar com o título. Brasileiro da Série B, o Sport é líder com 22, segundo Vila Nova 22. Em terceiro, São Bernardo, 21. Em quarto, Náutico, com 19. Em quinto, Fortaleza, 18. Em sexto, Goiás, com 17. Em sétimo, Novo Horizontino, 17. Em oitavo, Criciúma, 17. Em nono, Atlético, 17. Em décimo, Juventude, 16. Em 11º, Operário, com 16. Em 12º, CRB, 14. Em 13º, Ceará, com 13. Em 14º, Atlético Goianiense, com 13. Em 15º, Cuiabá, 13. 16º, Botafogo de Ribeirão com 10. Depois começa o Z4. Avaí com 10, Londrina 8, Ponte com 8 e o América Mineiro agora nas mãos de Humberto Loser, último com 3, ainda não venceu na competição. Olha, essa rodada 12ª na Série B, ela é bem espaçosa, hein? Ela começa sexta-feira e vai até quarta. É mole, não? Então, sexta-feira, 20 horas, lá em Ponta Grossa, Operário e Juventude. Sábado, Criciúma e Londrina. Domingo, CRB e São Bernardo. Na segunda-feira, teremos América Mineiro e Atlético Goianiense. Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. Na terça, dia 9, às 19 horas, Ponte e Cuiabá, no Majestoso. Também na terça, 19 horas, Náutico e Fortaleza. Na quarta-feira, Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, Sport e Atlético. O brasileiro da Série C aponta aqui, ó, em primeiro, Guarani líder, hein? Guarani líder com 18 pontos. Em segundo, Brusque também com 18. Ambos com 5 vitórias no saldo da Guarani. Em terceiro, Paysandu com 17. Em quarto, Ituano com 16. Em quinto, Caxias 15. Em sexto, Floresta 15. Em sexto, Inter de Limeira 15. Em oitavo, Amazonas com 13. Em nono, Maringá com 13. Em décimo, Ferroviária com 13. Em 11º, Santa Cruz com 12. Em 12º, Maranhão com 12. Em 13º, Volta Redonda com 11. Em 14º, Figueirense 11. Em 15º, Barra com 11. Em 16º, Ipiranga com 10. Em 17º, Botafogo da Paraíba com 9. Em 18º, Confiança com 7. Lembrando que 2 irão ser rebaixados. Nesse momento, em 19º, Itabaiana com 6. E 20º e último, Anápolis com 5. Eles desceriam se terminasse hoje. Vamos à rodada aqui. Na Série C é a 10ª rodada. Então, sábado, só dia 13 da outra semana. Dia 13, hein? Outra semana. Guarani e Goiás. Teremos ainda no sábado Amazonas e Anápolis, tudo isso dia 13, hein?
no dia que o Brasil vai jogar, vai estrear na seleção na Copa. Teremos no domingo, dia 14, Brusque e Santa Cruz, Paysandu e Inter de Limeira, Itabaiana e Ituano. Ainda no domingo, dia 14, Floresta e Figueirense, Volta Redonda e Confiança. Na segunda-feira, dia 15, Maringá e Maranhão, Ferroviária e Barra, Ipiranga e Botafogo da Paraíba, com horários exóticos por causa da Copa. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Vamos então partir para a reta final do Esporte em Debate desta quarta-feira, véspera de feriadão, agora com temas que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques hoje. O comentarista vai escolher um tema para comentar. Tema número 1, o STJD suspendeu Paulinho do Palmeiras por um gesto obsceno na comemoração do terceiro gol na vitória sobre o Flamengo. Tema número 2, a CBF iniciou recentemente vistoria nos estádios da primeira divisão nacional. Primeiro passo de um movimento para modernizar e padronizar as principais arenas do país. E o tema número 3, caso Arrascaeta. O Uruguai mudou de ideia e descartou cortar o meia que está machucado, contusão na panturrilha. A mesma contusão ou bem similar, né, com o problema que o Neymar enfrenta na seleção brasileira. Antes do CH começar a responder e opinar, eu tenho um recado da Rocha Autopeças. Olha, você está precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais e importados, uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá no site você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. O Breno também vai participar, né? E aí, CH, qual tema você escolhe para comentar? Esse corte do Arrascaeta, né, que vai desfalcar a seleção uruguaia, é um desfalque que não tem peça de reposição. E eu quero lembrar que acontece muito isso no futebol do mundo. Aumentaram muito o número de jogos, os atletas estão extenuados. Teve Copa América emendada com Mundial de Clubes, emendado sem férias, Copa do Mundo. O Johnny Arias, que joga no Palmeiras, está há mais de 2 anos sem férias. Então isso, para que lado vai a situação? A saúde do atleta vai por água abaixo, não tem jeito, fica muito complicada. O Arrascaeta, que teve um problema no ombro recentemente, e aí ele ficou um tempinho sem treinar de maneira efetiva. E, poxa, resguarda daqui, não, mas porque já deu 30 dias, foi lá e voltou, porque o sonho de qualquer jogador é disputar a Copa do Mundo. E o que aconteceu? Grau 2, contusão muito parecida com a contusão do Neymar. Mas hoje, ouvindo especialista, existem diversas partes da panturrilha, umas mais graves, porque as fibras são mais espessas. Então, dependendo da fibra onde houve a ruptura, você também precisa saber se rompeu 10%, 20%, 30%, 50%, não é? Porque não é ruptura total. Então, esses são, mesmo sendo no grau 2, não rompendo, tendo um rompimento parcial, é efetivamente
a gravidade do problema. No caso do Arrascaeta, não vai jogar a Copa do Mundo. Uma pena. A seleção uruguaia não tem um substituto. Vamos ver o Neymar, né? Que tem uma contusão aí na panturrilha. Dizem as más línguas que ele vai para o jogo na segunda partida do Brasil na Copa. Como diria o profeta, vamos torcer e aguardar. Boa, CH. E você, Tigrão, qual tema, qual notícia do dia você escolhe para comentar? O Paulinho, bom jogador, veio lá do Atlético Mineiro pro Palmeiras, tá jogando com a camisa 10, olha o tamanho da responsabilidade, a 10 que foi de Ademir da Guia, de Alex Cabeção, veja. Ele tomou uma suspensão. Terceiro gol do Flamengo, do Palmeiras contra o Flamengo, ele teria feito gesto obsceno na comemoração. Não cabe mais recurso. O juiz disse que o ato foi notoriamente obsceno e a pena será cumprida após a pausa, ou seja, no retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. E aí eu pergunto, né? Virou moda esse negócio aí? Agora todo mundo marca um gol ou quer fazer um protesto. Pô, será que o cara não sabe que a mãe dele, a sogra dele, a filha dele, a namorada do filho dele pode estar vendo em casa? A filhadinha dele? Sabe, pô, tem que ter a gente brinca aqui, faz umas brincadeiras, evidentemente que para os adultos, onde a criança não consegue ter exatamente a dimensão que a gente fala por metáforas, brinca, descontrai o programa, mas espera aí, pô. Agora todo jogo tem ato obsceno e a CBF deu um jogo, o tribunal, o juiz do STJD, um jogo. Vai custar caro, porque ele não foi expulso, né? E ele está voltando de um ano de inatividade. Não poderia ter um pouquinho mais de postura para evitar esse tipo de coisa? E a pergunta que eu faço, um jogo é uma punição exemplar que possa coibir isso por ser exemplar para que outros se espelhem na punição e tomem mais cuidado? Um jogo é suficiente? Será que ela tem esse efeito exemplar para que pare esse negócio aí no futebol brasileiro, que vai pro ar sábado às 7 da noite, domingo às 4 da tarde, sábado às 11 da manhã? Pô, peraí, né? Eu acho que cabe, sim, um pouquinho mais de equilíbrio e um pouquinho mais de respeito dessa boleirada aí. Boa, Tigrão. O Breno gostaria de ouvi-lo também, rapidamente, porque são 7h18. Olha, uma opinião contraditória aqui do Eduardo Cury de Souza sobre o Maranhão. Ele diz que é fã de todos nós, né? Acompanha o programa ou os programas todos os dias. E acredito que a função do nosso centroavante, se referindo ao Maranhão, é segurar os zagueiros, criando espaços para o meio-campo jogar. É a opinião do Eduardo. Valeu, Eduardo. Um grande abraço para você, se referindo ao Maranhão, bebê. Uma vez em começo de carreira... Falei que o centroavante tinha uma função importante, que ele estava prendendo os zagueiros. Sim. Aí o narrador sacana, que era o André Luiz, lá de Mojimirim, ele falou, famoso centroavante delegado. Ele prende. Ó, eu respeito bastante a opinião do ouvinte, é claro que é importante ter todas as opiniões possíveis, mas centroavante que não faz gol é igual o relógio que atrasa, né? Não serve pra nada. Até o Romário, esses dias, deu uma entrevista, ele falou, ó, centroavante que não faz gol não tem o menor cabimento. Veja o que o Tite fez nas duas últimas Copas do Mundo com o Gabriel Jesus, mandando ele marcar lateral, ele não marcou nenhum gol, mas respeito a opinião do torcedor do Guarani que mandou mensagem pra gente. Bom, ontem eu escolhi sobre o Arrascaeta, que ele estava praticamente fora da Copa do Mundo, comentei e lamentei bastante. E hoje me agradou muito essa situação da seleção uruguaia ter mudado de ideia, até porque uma contusão parecida com a do Neymar, não dá para
saber qual o grau, se o grau é parecido, mas se é uma contusão na panturrilha, dá para ele se recuperar durante a Copa do Mundo. E foi justamente isso que disse o comunicado da seleção uruguaia, que não vai cortá-lo e que ele vai continuar. Fico muito feliz porque ele é um jogador muito importante, ele é a camisa 10 que é raro hoje, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, e acredito que ele vai se recuperar e vai poder ajudar a seleção do Uruguai na Copa do Mundo. Boles. Boa, valeu, Breno Beretta. Olha, já tem o Na Lata. Eu tenho um recado para você da Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas e que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Atenção para o horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, e também aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. 7h21, rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação, vendas por unidade ou grande escala, para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, no Castelão em Fortaleza, o primeiro jogo da final da Copa Nordeste entre Fortaleza e Vitória. O Fortaleza jogando com João Ricardo no gol, Fritz, Luan Freitas, depois Ronald e Lucas Gasal, o Rodriguinho, Lucas Sacha, Rodrigo Pochettino, depois Fuentes e Mucuri, depois Lucas Crispins, ex-Guarani, Vitinho, depois Rian e Luiz Fernando, o técnico Thiago Carpines, Guarani. No Vitória, Lucas Arcanjo no gol, Ednilson, depois Renato Kaiser, ex-Ponte, Kaká, Luan Cândido e Ramon, depois Ronald, Kaique Gonçalves, depois Jamerson, ex-Guarani, tá no Vitória, Zé Vitor e Emanuel Martínez, depois Tárcia, Eric, depois Marinho, René e Mateuzinho, técnico Jair Ventura. O Fortaleza fez 1-0 com Vitinho. Depois o Fortaleza teve um jogador expulso, o Ronald.
Jogando com 10, o Fortaleza, aí que acontece, o Vitória virou. O Renato Kaiser aos 38 do segundo tempo e aos 47, Tárzia. Um golaço, um chutaço, o gol da vitória, o gol da virada. Fortaleza 1, Vitória 2. Sábado no Barradão, o jogo da volta e jogo final, o Vitória joga pelo empate. Se o Fortaleza vencer por diferença de 1 gol, vai para os pênaltis. E se o Fortaleza vencer por diferença de 2 gols ou mais, o Fortaleza fica com o título. Aqui a ficha técnica ontem no Castelão. Fortaleza 1, Vitória 2 no primeiro jogo da final da Copa Nordeste. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Responde na lata. Vamos lá, para fechar o Esporte em Debate de hoje, véspera de feriado, não pode consultar na internet, hein? Estamos de olho. Atenção, CH, Tigrão e Breno Bereto. PP vai participar hoje também, PP? Pode ser? Sei que manda. Então vamos lá, nessa. O PP também vai participar. Serão quatro que estarão participando do Na Lata. CH, eu começo com você. Quais são os 2 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo em termos de valor de mercado? Chuta aí. Não vale pesquisar, hein? Tô de olho nos outros. Lamine Yamal e Estevão. E pra você, Tigrão? Difícil, né? Mas eu acho que é o Lamine Yamal e o Haaland. E você, bebê? Eu vou no Lamine Yamal e no Mbappé. E você, PP? Vou também com a mesma resposta do Breno, Yamal e Mbappé. Bom, praticamente todos acertaram, estão no top 3, mas quem acertou de fato foi o Tigrão. Lamine Yamal, do Barcelona, o atleta de maior valor de mercado do planeta, e o segundo é o Haaland, do Manchester City. E o Mbappé, o terceiro. São os 3 aí mais valiosos da Copa do Mundo. Vamos lá, Tigrão. Marquinhos, sobre abraço em Gabriel Magalhães após pênalti perdido pelo zagueiro do Arsenal na final da Liga dos Campeões. Ali estava pronto, já para comemorar, mas quando começo os primeiros passos correndo, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim. É a mesma imagem que tenho quando errei também em 2022. E nesse momento me reverti a pensar um pouco no seu companheiro e ter um pouco de empatia com ele naquele momento, afirmou Marquinhos. O que você achou da atitude do Marquinhos, hein, Tigrão? Na final da Champions. Uma atitude muito nobre. Tá de parabéns o Marquinhos. Acho que fez de coração. Não jogou pra torcida, não. E você, CH? O Marquinhos é um cara diferenciado, né? Não é à toa que ele é capitão por onde ele passa. É capitão do PSG, enfim. É um cara extraordinário. Uma atitude nobre. Qual a sua opinião, PP? Gostei da atitude do Marquinhos, já pensando na dupla dele na Copa do Mundo. Beleza. E você, Breno Beretta? Não esperava outra coisa dele, assim como disse o Ancelotti, que ficou muito feliz com o gesto do Marquinhos. Bom, para fechar, CH, na sua opinião, Yuri Alberto vai continuar do Corinthians no segundo semestre de 2026? E só um detalhe, a Conmebol acaba de divulgar as datas das oitavas de final. Corinthians e Rosário Central, primeiro jogo na Argentina dia 13 de agosto e a volta no dia 20 em São Paulo.
Palmeiras no primeiro jogo no dia 12, a volta no dia 19 em Assunção, no Paraguai. O Verdão pega o Cerro Porteño. Acho difícil que ele permaneça. Boa. Valeu, CH. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos. Valeu. E você, Pepe, só para você se despedir, qual a sua opinião sobre o tema? Acho que o Yuri Alberto não fica no Corinthians para a sequência da temporada. Beleza, valeu, Pepe, um grande abraço. Vai continuar acompanhando aí, trazendo todos os detalhes da macaca que hoje não treinou. É isso, vamos seguir de olho e vamos acompanhar se amanhã o elenco vai treinar ou não. Grande abraço e até a próxima. 40 segundos, vamos lá. Breno Beretta, Yuri Alberto vai continuar no Corinthians ou não? Pra mim será vendido. Corinthians precisa de dinheiro, então será vendido. Valeu, Bebê, um abraço pra você, muito obrigado. Um abraço a todos, até amanhã, Boles. Tigrão, pra fechar com você, Yuri vai continuar no timão ou não? Vai pular pela janela e vai fazer muita falta. Valeu, um abraço, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, participando e interagindo. Amanhã tem mais, tem o Nossa Área, tem o Esporte em Debate às 5 da tarde, Nossa Área, 11h30. Um grande forte abraço, bom feriadão para todo mundo e até a próxima. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta manual ou elétrica é Vonder. 7h31. Estamos no ar com o Esporte em Debate. Nesta quarta-feira, hoje, prévia de feriado. E todo mundo me abandonou aqui. Que isso? A galera não chegou. O programa entrou no ar, 7h31.